Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Vendendo Valor. E hoje a gente teve como convidado o Luiz Roberto Peroba, sócio e head do contencioso tributário do Pinheiro Neto. Eu conheço o Peroba desde 2019 e eu sempre admirei demais a carreira dele. Não só porque ele é um grande tributarista com quase 33 anos de Pinheiro Neto, mas porque ele é um profissional que nunca perdeu a fome, apesar de todo o sucesso dele. Fome de aprender, fome de desenvolver, em pensar em diferenciação, em pensar em como treinar o time, como engajar o time em torno desse tema, desse complexo tema de desenvolvimento de negócios, networking. Eu sabia que essa conversa está recheada de insights práticos para vocês. Acompanha comigo. Começa agora Vendendo Valor, um podcast produzido pela Strums, principal referência em vendas no mercado jurídico, com o apoio ESPM. E aí, quando eu estava pensando aqui em você, nosso bate-papo, uma coisa que me chamou muita atenção, eu nunca te falei isso. Então a gente se conhece ali, acho que 2019, faço a palestra lá no escritório e tal, você imediatamente me manda uma mensagem e fala, cara, vamos tomar um café. Eu lembro que a gente foi tomar um café num hotel. Tinha algum congresso. Você tinha algum congresso. Ali perto do D&D. Aí você falou, vamos tomar um café, a gente foi tomar um café e tal, e o que me chamou a atenção, assim, e eu lembro que eu saí daquele café pensando muito isso, que eu falei assim, porra, cara, o Peroba, né, décadas de Pinheiro Neto, no Pinheiro Neto, né, que tem um poder de atração forte, você já era você, né, você já tinha uma baita posição de mercado, no escritório também, e você veio de um lugar muito de abertura. Cara, gostei disso, não sei o que lá. E aí o que ficou a pulga atrás da orelha, eu falei, cara, de onde vem isso, né? Porque não seria muito fácil se acomodar, estando na sua posição e estando onde você está, assim? De onde vem essa fome, né? Acontece. Eu diria que é talvez a grande maioria, hein? A minha idade é uma idade, assim, ela divide águas. Eu vejo fora do escritório e no escritório também. Sim, claro. A partir dos 50 anos, se a pessoa já está numa posição de muito destaque, e ela se organizou do ponto de vista financeiro, a tendência é a acomodação. Sim. Pra Mas você não se acomodar, você é a exceção. E como que você... Como é que você sempre teve isso? Eu acho que é um pouco de personalidade e gosto. Assim, acho que é uma coisa muito pessoal, porque essas coisas eu acho que é difícil explicar. Entendeu? Porque é uma coisa que vem de dentro, não tem? É o que você sente, né? Sim. E você ainda tem interesse pelas coisas. Por isso, acho que se a carreira do sujeito é movida pelo dinheiro, só pelo dinheiro, ou só pela posição, a partir do momento que ele atinge as duas coisas, ele perde interesse. Acho que a minha carreira nunca foi movida por isso. Acho que isso são elementos da equação. Claro, é importante. Mas eu não acho que a minha carreira foi movida por isso. Eu acho que eu não me movo ainda por isso. Eu me movo por interesse. Se as coisas me interessam, eu vou atrás. Mas você tem que estar aberto, né, cara? Porque assim, Eu sou um cara que gosta de ideias novas. E só vai ter ideias novas. E eu acho que você vai ser diferente no mercado se você chegar antes. Seja ocupando espaços não ocupados, seja com ideias diferentes, com abordagens que ninguém teve. Sempre quem chega antes consegue capturar alguma coisa maior do que quem chega depois. Perfeito. Então eu fico sempre tentando buscar caminhos e espaços não ocupados. E para você ter isso, você precisa ter ideia. E ouvir. E até puxando esse gancho, essa tua... Eu não vou só chamar de nichada, né? Mas, assim, te pesquisando e te conhecendo um pouco, mas você pode me corrigir aqui se eu estiver enganado, né? Você é uma baita autoridade, obviamente, no tributário, mas dentro de empresa de tecnologia, na economia digital e tal. Isso veio disso? Como é que aconteceu de você, né, essa construção dessa autoridade que você tem? Isso foi uma coisa pensada. Olha que legal. Foi pensada. É óbvio que coisas vão acontecendo que permite com que aquele projeto se desenvolva melhor. Sim. Mas eu sempre entendi que na profissão que a gente tem, especialmente em função da competição, que é efetivamente, eu acho que um dia bem... Sim, bem dura, quero falar sobre isso também. Você tem que escolher coisas que te marquem. Tá. Você não vai ser referência no mercado. E eu sempre gosto dessa ideia da referência. Quando eu entrei no escritório, o escritório já era uma referência. Óbvio. Então, eu acho que para associar a minha imagem a alguma coisa que não tem essa característica, para mim não faria muito sentido. Sim. Então, eu sempre busquei, nas várias coisas que eu fiz, virar referência. E eu percebi claramente que existia um movimento, talvez ali no anos 2000, Cara, meio dos anos 2000, muito. Pegou muito early stages, assim. Exatamente, foi um dos primeiros. Eu tive sorte que tinham vários outros sócios no escritório em outras áreas que também tiveram mais ou menos a mesma visão. Legal. E aí a gente começou a construir um projeto conjunto. Por que eu consegui identificar isso com mais clareza? Porque eu atendia muito as empresas de telecomunicações.
Eu tinha um cliente de telecomunicações muito grande. Tá. E eu comecei a participar de algumas discussões já importantes que envolviam o começo de tecnologia. Já deu para entender a maior relevância que tinha esse negócio em termos... Mas mesmo essa visão de nicho, assim, é algo que eu defendo muito, de segmento. Tem que ter segmento. Você concorda? Sem dúvida nenhuma. Um profissional de Por quê? ponta... Porque se ele não tem especialidade necessária para entender o negócio e fazer diferença. Sensacional. Senão ele vai concorrer. Eu não quero concorrer. Eu quero talvez ser o único, pode ter mais um, mais dois no máximo, tratando daquele assunto comigo. Mas para isso eu preciso ter um nível de conhecimento do segmento diferente. Perfeito. Do negócio da minha empresa, todo mundo precisa entender o negócio da minha empresa e dos concorrentes. Eu preciso saber o que faz a minha empresa e o que os concorrentes estão lançando. Porque muitas vezes eu chego no meu cliente dizendo, você já viu isso que o concorrente está fazendo? Puta, eu não tinha prestado atenção. E é outra conversa, né, Peroba? É outra conversa, entendeu? É diferente. Sensacional, cara. E isso te coloca num patamar de discussão que não tem comparativo, não tem concorrência, não tem como pedir proposta pro vizinho. Porque o vizinho não vai ter essa conversa. Aí está falando de outra coisa. É muito diferente quando você disputa. Eu falo muito sobre isso no escritório. Eu hoje em dia sou responsável pelo contencioso tributário do escritório. Além não sabia, de me dedicar à tecnologia. Pô, olha a minha lição de casa então aqui. Você imagina, e a nossa área tributária do escritório é bem grande. Nós somos hoje em dia 170 pessoas só na área tributária. É um escritório, né? É um negócio imenso. E o que eu costumo dizer para todo mundo, quando você está disputando teses tributárias nos tribunais, que são teses já de alguma maneira replicadas por vários escritórios, não adianta você querer olhar para isso como se você estivesse vendendo ali um trabalho muito especial. Da NASA, A gente tem, eventualmente, a marca, a gente tem condições de cuidar do processo de uma maneira especial, a gente tem condições até de, eventualmente, dar uma certa velocidade diferente para as coisas e dar opiniões relacionadas ao mérito do caso que possam fazer alguma diferença. Mas a tese disputada na justiça, a partir do momento que ela é de conhecimento público, os processos são públicos, elas tomam contornos muito parecidos. O cara copia. O cara copia. Então, a não ser que o cliente faça questão da marca, ele vai colocar na mesa assim e comparar preços. Porque são produtos parecidos. E ele não está errado, né? Não está nem um pouco. Eu falo para isso, eu falo para meus clientes. Você está certíssimo. Se você não checar o preço do vizinho nesse tipo de disputa, você está errado. Sim. Porque eu faria o mesmo. Sim, total. Agora, tem determinadas intervenções que o advogado pode fazer que ele não tem concorrente. Se ele está discutindo um determinado segmento que as pessoas não têm conhecimento, se ele já fez determinadas operações que ninguém fez, ele vai estar um pouco na frente. Ou se ele discute temas relacionados a nichos que são um pouco difundidos. Como ele está na frente e não tem concorrência, não tem muito como comparar preço. Então é o seu preço. Para você participar daquilo, você define a maneira como você quer participar. Faz todo sentido, assim, cara. E lógico, numa outra escala, é um pouco do que me levou a funilar. Eu já falei isso, né? Sempre falo aqui no podcast, eu não tenho problema algum de tocar um treinamento muito bom de venda consultiva, e toquei em diferentes indústrias, cara, tenho história assim para um bar assim gigantesca. Mas, obviamente, que minha alavanca de diferenciação ela é muito melhor quando eu vou para serviços profissionais, quando eu vou conversar com o escritório de advocacia, porque eu consegui, pela minha trajetória, e não foi muito planejada nesse sentido, ela foi acontecendo, sentar em praticamente todos os lugares do balcão onde eles existem, né? Então, isso me dá a possibilidade de ter uma conversa em outro nível. E aí é muito legal ouvir tua fala, porque eu sempre falo que também essa alavanca de diferenciação ela vai depender sempre de contexto. Então, eu posso ter um produto comoditizado, em que um cliente vai buscar um Pinheiro Neto da vida porque ele está buscando um conforto. Ou seja, a diferenciação vai vir de outros elementos. E eu acho que no final, não sei se você concorda, o que aconteceu com o mercado jurídico é que ao invés da gente ficar olhando para onde que está a minha alavanca, se ela existe ou não, e aí não me frustrar quando ela não existe, falar, porra, cara, ou eu vou ter que não oferecer esse tipo de serviço, ou quando eu oferecer eu vou saber que vai ser uma pancadaria de preço, ou eu vou olhar e falar, não, nessa, apesar de ser um produto mais comoditizado, uma tese mais ampla, eu tô vendo que eu tenho, porque eu cheguei antes, porque eu tenho a confiança dos stakeholders, o investidor confia em mim, quer que sejamos nós. Então, essa análise, aí acaba sendo um negócio muito firm-centric. Né, os discursos, até lá em 2019, você lembra, né, que eu fiz aquela brincadeira, né, a gente fez aquela brincadeira com vocês. Então, eu acho que o mercado vem de um negócio, meio até às vezes eu faço paralelo com a medicina, sabe? Porque eu vejo os médicos e as médicas também, eu começo a ver um pouquinho desse embrião, né? Eu acho que os médicos e as médicas tinham esse sacerdócio, ainda tem, aí você fala, puta, a questão da ética da profissão, cara, não acho que é só isso, assim. Eu acho que, quantas vezes você já foi em consulta que demoraram 2 horas para te atender?
Você não quer voltar. Você não quer... E você não precisa... Né? Você não precisa voltar. Você não precisa voltar. A não ser que... Só existe aquele médico na cidade. Exatamente isso. Exato. É a lealdade comportamental, né? Só existe aquele posto de gasolina lá, você, mesmo sendo maltratado... Ou eventualmente, é uma especialidade... Tão específica que, eventualmente, aquele médico seja reconhecido melhor naquele negócio, que você vai colocar aquilo na balança, vai falar, eu vou aceitar essas outras coisas. Mas, na maioria das vezes... Não existe isso. Se a pessoa não te tratar bem e não tiver um cuidado especial, ele vai checar competidores. E é muito louco, porque tem umas coisas, só uma digressão rápida, que eu fico maluco, assim, quando olho pra medicina. Que eu falo assim, cara, o pós-consulta. Quantas pessoas que mandam uma mensagem depois? Não é algo difícil, assim, cara. A minha dentista faz um negócio tão simples de limpeza. Ela vira o meu agendador ali. Ela vira e fala, Bruno, já deu aqui X meses, tá na época de você fazer. Ela controla a minha agenda. Eu acho isso maravilhoso. Só que ela cria recorrência, porque se depender de mim, meu barbeiro faz isso, Peroba. Ele fala assim, ele calcula... É como se ele tivesse uma assinatura, né? Ele calcula mais ou menos. Exato, vira um semi-subscription. Tudo bem que não vira no mesmo modelo de SaaS, mas não deixa de ser, porque eu, de certa forma, incentivo a recorrência com um ato muito simples. Meu barbeiro, ele faz o seguinte, ele vai... É um ninja das vendas, assim. Eu sempre conto histórias sobre ele no treinamento, assim. Cara, meu barbeiro, o que ele fez? Ele e a esposa tocam a empresinha dele, ele tem mais barbeiros também que operam, mas ele me atende há muito tempo, então ele me atende direto, ele vai em casa. Então, o que ele faz? A gente tava conversando e eu tava falando sobre isso. Ele falou, pô, Bruno, eu vou fazer o seguinte. Então, ele coloca no calendário dele. Então, eu cortei hoje, fiz corte e barba. Ele sabe que eu gosto de cortar meio que num espaço menor, assim, porque eu odeio fazer barba. Então, ele dá uns 15, 20 dias, porque ele fala, puta, Bruno, até marcar, né? Eu vou mandar mensagem, até marcar, dá um tempinho. Ele manda lá, eu falo, puta, Cezinha, que bom que você mandou, cara, não sei o que lá. A esposa dele também ajuda ele com isso e tal. Tão simples, mas ele gera uma recorrência, porque às vezes depender de mim, eu vou deixando, aí não você vai... prioridade. Exato. Eu vivi, Bruno, eu gosto também de dar esses exemplos para todos que trabalham comigo. Eu uso outras profissões para fazer essas analogias e similaridades, porque a pessoa, ela sente um pouco mais na pele o que eu tô dizendo. Sim, total. Todos têm essas experiências. Se relaciona melhor, né? Eu tive uma experiência muito parecida. Quando sempre joguei futebol, então para mim, joelho, perna são coisas importantes. Mas eu tive que operar o joelho, uma questão de cartilagem, etc e tal. E eu peguei um médico que era um bambambam, ortopedista aqui em São Paulo, fiz minha cirurgia, é exatamente aquilo que você falou. No dia seguinte fui no pós-operatório, tô entrando com a minha esposa no consultório, o médico passa por mim e não olha pra minha cara. E eu tinha marcado com ele a consulta de retorno, eu fui ser atendido por algum dos auxiliares dele. Inacreditável. Não tem nada demais eu ser atendido por algum dos auxiliares, se a coisa tivesse bem combinada, bem organizada, etc e tal. Mas o cara tinha me operado no dia anterior. É como se... Ele não me reconheceu, nem a ponto de dar oi. Eu tive depois outras situações em que eu precisei de ortopedista, você imagina, nunca mais voltei. Exato. Independentemente o nível de especialidade que ele tinha, da fama que ele tinha, etc e tal. Então, as pessoas largam. Então, só acreditar na marca não vai dar certo. Ela pode ter um significado, evidentemente que a marca tem atração, mas ela não é tudo. Quantas vezes eu ouço de clientes, seu escritório é muito bom, a marca é ótima, mas tem certos profissionais do seu escritório que eu não gostaria de trabalhar. Porque ele não me dá retorno, ele não entende do negócio, ele não se envolve. Então, os escritórios grandes vão ter que repensar realmente o modelo, porque acho que a marca já teve um poder de maior atração. Acho que hoje em dia ela tem um poder de maior atração desde que você entregue. Então, acho que esse é um assunto que tem que ser muito discutido. Você precisa dar uma turbinada na sua capacidade de geração de novos negócios aí dentro do seu escritório. A gente desenvolveu um curso voltado para você. São turmas pequenas, é um curso online ao vivo chamado Imersão em Prospecção no Mercado Jurídico, no qual eu divido ferramentas práticas e exclusivas que a gente desenvolveu só para o Imersão. São 4 encontros online ao vivo comigo, uma vez por semana, 2 horas de duração, e que efetivamente, é só conferir os depoimentos lá, podem mudar a história aí da sua carreira dentro do seu escritório. Espero que a gente se veja por lá. Acho que a gente vive também esse novo cliente. Eu vou te dar 2 exemplos também mundanos, assim, só para ilustrar, né? Minha mãe me recomendou, minha mãe trabalha no Incor, praticamente um ativo mobilizado lá há 40 anos de Incor e tal, e minha mãe me indicou um cardiologista, minha família tem problema com colesterol e tal, e o cara atrasou 1 hora. E eu tava super contado, porque eu fui no Incor, que é ficar ali perto da Paulista, e eu tinha uma reunião na Paulista presencial. Então eu tava contadinho, assim. Então eu já entrei... Não podia atrasar. Já entrei atrasado. Assim, já entrei falando, cara, a gente tem 20 minutos. Só que, se você pega no passado, eu aceitava. Eu falava, puta, o cara é amigo da minha mãe, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, cara, não.
eu acho que a gente vai ficando um pouquinho mais exigente e tal. Eu virei e falei assim, Luciano, não vou dar o nome dele inteiro aqui, coitado, pode ter, né, tido um dia ruim comigo, né? Mas eu nunca mais voltei lá. Eu virei e falei assim, Luciano, ele falou, tá tudo bem? Eu falei, não tá, cara, não tá. Eu tô 1 hora esperando. Juro por Deus, essa história é absolutamente real, tá? E eu tava guardando meu Kindle, porque eu sempre carrego um Kindle, assim, nessas esperas eu fico lendo, né? O povo, como é que você lê bastante? Falou, cara, eu leio nas esperas, assim. aí eu tava guardando meu Kindle, ele virou pra mim e falou assim, juro por Deus, ele falou, você acha que eu tava aqui brincando? Aí eu guardei meu Kindle, assim, respirei, falei, Luciano, vamos recomeçar, cara. Eu cheguei aqui meia hora antes da consulta, pra fazer todos os procedimentos, tal, não sei o que lá. Você atrasou, cara. O paciente da tal chegou tal horário. Eu falei, o problema é dele. Eu não tô nem aí se o paciente chegou tal horário, tal, não sei o que lá. Eu respeito o seu tempo, você tem que respeitar o meu. Aí, puta, foi aquele climão na consulta e tal. Nunca mais voltei lá. Aí você fala, porra, legal. O que isso tem a ver com o B2B, né? O que isso tem a ver com... Eu mandei um print para um cliente meu. Um cara que estudou comigo, é CEO de uma indústria no interior. Foi meio reclame aqui o post dele, assim. Reclamando no escritório de advocacia, no LinkedIn. Nossa. E um escritório de advocacia, assim, não é Big Law, mas é conhecido. Eu falei, cara, a gente começa a viver um cliente que o comportamento... Harvard falou sobre isso, né? Consciente ou inconscientemente, as expectativas que você tem, das experiências que você tem no B2C, elas influenciam as expectativas que você tem no B2B. Então, se você pensar em facilidade... Né, de compra, que é todo o modelo da Amazon, né, e de várias outras, né, e desses bancos digitais. Lembra para abrir conta antigamente? Total. Os formulários, não sei o que lá, de repente o negócio vira que em 2, 3 minutos você abre uma conta. De certa forma, isso vai transbordar e já transborda para o B2B também. Se você pensar que vai desde uma proposta de honorários. Outro dia eu fui no escritório, mega moderno. Aí eu fui olhar a proposta de honorários dele do tempo do onça, assim. Eu falava, cara, não dá para entender o que está acontecendo aqui. Você já começa a ganhar o caso na proposta. Exato, porque... Não, que é a primeira coisa que o cliente está te pedindo. É óbvio. Né? E eu já falei algumas vezes aqui que é intolerável atrasar a proposta para mim. Acho, assim, se vira. Porque a primeira coisa que o cara te pediu, né? E outra, é uma forma também de você demonstrar entendimento. Quando eu estou validando, é uma forma de validação, né? A gente falou isso aqui... A gente vai fazer isso aqui, a expectativa é isso aqui, né? O que a gente vai entregar. Porque senão vira um negócio que um cliente não entende. 2, ele vai direto para a linha de preço, sem muitas vezes entender ali necessariamente o que está. Não sei se você concorda, totalmente, assim, né? Então, eu acho que... Eu sou lá no escritório, eu falo muito de proposta. Tem duas... eu vou falar de proposta agora, depois eu queria retomar só um ponto relacionado à experiência com o cliente, naquela sua experiência com o médico, senão eu vou perder, tá? Mas eu vou falar de proposta, só me lembra assim que eu acabar aqui. Eu sempre falo para todos que trabalham no meu time. A proposta tem 2 aspectos que tem que ser muito bem considerados. O primeiro é, normalmente a proposta vem a partir ou de uma reunião, ou de uma conversa, ou a partir de um e-mail. E ele é o primeiro momento que você se coloca na frente do cliente para mostrar que se você entendeu o que ele precisa. Sensacional. Se ele ler sua proposta, se ele perceber que você entendeu, você está jogando um tipo de jogo. Se ele perceber que você não entendeu, você já está 2 passos para trás. Sensacional. Essa é a primeira coisa. Então, eu também sou muito chato com proposta, com a maneira como ela é preparada. E a segunda coisa é preço. As pessoas não pensam em preço. Porque preço tem uma série de variáveis, evidentemente. Total. E eu percebo no escritório que muitas vezes a gente coloca várias situações e parcelas para várias etapas do caso que podem ou não acontecer, sendo que algumas delas eu tenho quase que certeza que não vão acontecer pela minha experiência. Perfeito. Quando o cliente vai modular e vai tentar entender qual é o preço final, ele vai comparar planilhas de Excel muitas vezes. Uhum. Se você ficar colocando lá parcelas de preço para coisas que são improváveis, ele vai colocar no preço. E ele vai colocar na planilha Excel porque ele vai comparar. Uhum. Então eu percebo que algumas são formuladas de maneira equivocada sob perspectiva financeira. Perfeito. A proposta não é a hora de você se proteger até o limite. É a hora de você mandar alguma coisa que seja concreta, real, claro, que faça sentido para o caso que você está pegando. Você pode colocar um parágrafo dizendo, se variáveis muito grandes acontecerem, a gente pode eventualmente ter que discutir. Claro. Mas se você tem experiência naquele tipo de caso, você sabe, na grande maioria das vezes, o que vai dar certo e o que vai dar errado. Eu percebo que tem muita gente que joga muito na defensiva. Então eu falo, eu não sei o que vai acontecer nesse caso, então eu vou colocar aqui várias parcelas para situações que a chance de acontecer é muito pequena, mas se eu não me proteger, quando a pessoa vai planilhar, e muitas vezes a proposta sai da mão até do jurídico ou do tributário. Total. E vai na mão de um cara financeiro. Sim. Ele modula aquilo lá, os preços começam a ficar completamente diferentes. E você perde o caso. Então, assim, sua perspectiva de conteúdo, ela tem que transmitir a mensagem que você entendeu, e sua perspectiva financeira, ela tem que ser real.
Ela tem que estar ligada ao caso. Se você quiser fazer uma super proteção financeira numa proposta, você vai perder por preço. E eu acho que tem duas coisas aí, né? Tem um momento antes da proposta, que é o momento da reunião, que é ali que você tem que capturar muito bem via provocações, via perguntas, né? O pessoal sempre fica meio incomodado, fala, porra, mas não vou falar sobre mim, que eu sempre... você sabe, né, que eu não gosto do discurso firm-centric. Eu falo, cara, você vai falar de você, no limite que aquilo faça sentido para o que está sendo discutido, que daí você vai trazer... E outra, você se qualifica através das suas perguntas, você se qualifica através das suas histórias. Você sabe se a pessoa manja ou não, a depender da pergunta que ela está te fazendo, né? E você tá... Ou você contando uma outra experiência. É óbvio, o storytelling funciona porque, se cara... ele é bem dosado, ele funciona. Funciona super bem. Claro. Pô, é lógico. Se você só fica falando de você, evidentemente, não faz o menor sentido. Óbvio mas que não. usar histórias e experiências que façam total sentido com o trabalho que está sendo pedido, sem dúvida que funciona. E aí volta a preparação, aí volta a conexão, aí volta a saber... E eu acho que hoje tem um desafio maior, que a gente está vivendo ciclos de venda mais longos. Porque a gente tem ciclos de compra mais complexos, né? Então, se você parar para pensar, o que você estava falando é... Puxa, eu tenho uma tomada de decisão hoje que envolve muitas vezes múltiplos stakeholders, né? Não vai ser necessariamente uma pessoa. E por mais que a pessoa tenha caneta, muitas vezes ela não quer tomar a decisão sozinha, seja por uma questão de cover S, ou seja por uma questão de... Pô, isso aqui envolve... É multifacetado. Você pega o tributário, pô, tem impacto na operação... vai se falar sobre tecnologia também, então você tem um caráter multidimensional das coisas que você está... Né, tem impacto no negócio no final das contas, além de obviamente, impacto tributário. O tributário é uma área que também ela transita dentro da empresa, então, dependendo do que você está falando, você vai falar com o financeiro, o controlador. Muito comum nas nossas reuniões hoje em dia, especialmente eu que faço bastante estruturação das empresas de tecnologia, você ter vários representantes das empresas de áreas muito diferentes. Área de negócio, área de tecnologia, área financeira. A área financeira hoje em dia... E como é que você conversa com essas pessoas? Como é que essa pessoa toma decisão? Como é que essa pessoa vai olhar o negócio? Então, quando você vai pensando em tudo isso, eu acho que a gente vive muito esse lugar. Eu tenho essa tese agora, que eu acho que um grande papel nosso, como consultores, ele vai ser cada vez mais de ajudar o cliente a fazer sentido do que está acontecendo. De uma forma agnóstica, num primeiro momento. Por que eu falo agnóstica? Porque... Obviamente que eu estou levando a conversa, e se encaixar, obviamente, se não encaixar faz parte, para as minhas fortalezas e para coisas que eu acredito, coisas que eu sei resolver. Mas se eu não trouxer esse lugar de ajudar o cliente a fazer sentido, porque qual o meu benefício? Assim, eu estava falando com um amigo meu, eu falei, cara, assim, e ele é super curioso, ele é super interessado em vendas, em desenvolvimento de negócio, só que ele toca um escritório. Eu falei, cara, a não ser que você seja um ET, e eu sou para isso, não tem como você ler a mesma quantidade de pesquisa, a mesma quantidade de artigo. Eu só faço isso da vida. Assim, esse é literalmente o meu trabalho. Pegar toda essa massa crítica do que está acontecendo em outras indústrias. Eu acho que o mercado jurídico é um late adopter quando a gente olha para desenvolvimento de negócio, apesar disso já ser um tema que vem sendo discutido. E, obviamente, que eu me inspiro. Não existe uma metodologia de vendas para o mercado jurídico. O que você tem que fazer é pegar coisas que existem... E adaptar. E tem que adaptar. Se você pegar o negócio e tentar encaixar, não funciona, porque são dinâmicas distintas. Você vender um produto e você vender serviço jurídico. Sabe uma maneira como eu olho, especialmente funciona muito para mim, e hoje eu estava de manhã conversando com uma das profissionais que trabalham comigo e eu dei esse exemplo e a gente começou a discutir um pouco a maneira de enxergar os clientes. Porque a gente fala, eu tenho que compreender o cliente, é uma frase que é muito usada hoje em dia. Você não entender o cliente... Para mim, o cliente ele tem que ser, de alguma maneira, personificado, porque senão você não traz uma característica pragmática para essa conversa. Perfeito. A maneira como eu olho, por exemplo, e ao longo da minha carreira eu sempre olhei, o que está acontecendo com os profissionais que são os profissionais tributários nas empresas? Tipo, quem são os diretores tributários e o que eles fazem? Porque esse é o cara que me demanda trabalho. E isso foi mudando muito ao longo do tempo. Claro. A ponto de, no começo da minha carreira, o cara da área tributária era alguém dentro do jurídico. Para começar. Hoje em dia, dificilmente eu vejo um diretor tributário, um gerente tributário dentro do departamento jurídico. Perfeito. Ele já está no financeiro. Perfeito. 80%, 90% das situações, hein? Então, isso já mudou. Mas mais do que isso, as demandas que ele recebe internamente são muito diferentes das demandas que ele recebia no passado. E até o nível de proatividade que ele tem que ter para oferecer oportunidades internamente também mudou. Se você não entender o que ele precisa e quais são as características e até o job description desse profissional, você não entrega para ele o que ele precisa.
Então, a melhor maneira de compreender o que é uma empresa por dentro é você, na sua área, entender quem é o seu par, quem demanda trabalho e como é a vida dele. Se ele estiver bem, ele vai me procurar. Se ele entender que é aqui que ele pega a maior quantidade de informações para resolver os problemas dele, para ele ter uma carreira bem desenvolvida, ele não te larga nunca. Nunca. Então, assim, eu costumo muito ficar de olho, por exemplo, quando tem proposta de emprego no LinkedIn, eu costumo ver nos gerentes tributários e diretores tributários, job description, o que o pessoal está querendo. Cara, sensacional. E nas minhas conversas com todos eles, eu pergunto muito sobre como tem sido a vida dentro da companhia. Porque eu vou entendendo o que eles precisam. Isso é decisivo. Você sabe que, por coincidência, essa foi uma dica que eu ouvi num podcast, eu não tive essa ideia que você teve sozinho, de olhar as vagas. Isso. E tem descrição de vaga que dá, inclusive, as metas, o que a pessoa vai ser responsável, os projetos que a pessoa vai ter que assumir. Eu olho muito aqui e olho no exterior. Que sensacional. As empresas de tecnologia, como elas postam, e eu tenho muitos contatos de empresas de tecnologia no exterior, eu recebo no LinkedIn, acho que no feed acaba alimentando a minha, a minha timeline lá. E eu sempre fico muito de olho nas vagas. Às vezes eu compartilho, muitas eu compartilho, no Brasil e no exterior. Mas todas as vezes eu leio as características da vaga. Porque assim, por ali, se você acompanha e tem um certo cuidado de ler com atenção, você vai entendendo o que as empresas estão buscando. E se você entende isso, você entende o que você tem que fazer. Sabe o que me lembra isso? Uma frase do Wayne Gretzky, o jogador de hockey, Hall da Fama e tal, que ele falava que um dos grandes ativos da carreira dele, né, como esportista, ele sempre estava focado where the puck is going, não onde ele está. Então, por isso que ele conseguia se antecipar, tal, não sei o que lá. E te ouvindo, assim, eu sempre falo isso, né? Eu acho que os escritórios, durante muito tempo, ficaram muito distantes. Era um negócio muito... Ainda é. Muita reatividade. Então, o cliente demanda... E eu não te faço uma pergunta. Se é algo que eu faço, você acaba caindo... Os americanos chamam isso de happy years. Quando você chega, você peroba, demandando uma coisa que eu faço muito bem... Eu fico com happy years, porque eu falo, porra, cara, vamos embora. Isso aqui é a minha praia. Isso aqui eu faço... Claro. E aí, você perde toda a oportunidade de entender como chegamos até aqui. Né? E quando você começa a connect the dots, você começa a conectar esses pontos, você fala, não, peraí, eu estou ouvindo... E eu sempre falo, cara, quando eu ouço a mesma coisa 3 vezes, eu presto atenção. Então, quando eu tô rodando, eu ouço a mesma coisa 3 vezes, eu falo, porra, cara, tem alguma coisa acontecendo aqui, e eu ainda não capturei, eu preciso entender um pouco melhor. Vou te dar um exemplo que estava até no nosso bate-papo inicial. Uma das demandas... Então, eu durante muito tempo, e ainda assim, eu acho que tem um negócio de tom vem de cima, eu treino sócios e sócias, né, tal, eu acho que super importante, mas eu comecei a perceber esse second layer, que ele pode ser definido tanto para quem está no partner track, e essa mudança de chave é uma mudança... Ela mudou. Sem dúvida. Com perdão do trocadilho aqui. Ou seja, antigamente o sarrafo era muito mais técnico para você virar sócio, você virar sócia. Hoje já começa a se exigir, às vezes um pouquinho mais cedo, às vezes um pouquinho mais tarde. Ou você até vira, mas você fica 2 anos em probation. Se você não desenvolver negócios, por favor, não aguenta. Sendo que lá atrás, eu ouvi histórias já contei aqui também do pessoal falando que, eu ganhava parte da carteira, porque tinha tanto. Aí o pessoal me presenteava ali com parte da carteira e eu tocava a minha vida. Então, isso acontece também. Então, o que eu vejo é esse second layer, que ele pode ser representado tanto por recém-sócios e sócias, como por seniors que estão no partner track e precisam desenvolver esse negócio. Por quê? Senão a carga fica muito nas suas costas. E se você pega tudo que está acontecendo no mercado, só que eu fui ouvindo. Porque antes eu não treinava tanto esse povo. E o pessoal meio que não queria muito que eu treinasse esse povo, porque eu falava, não, deixa que eu vendo a galera, eu preciso de grinders, né? Eu preciso de pessoa para executar aqui e bilar. Quando eu comecei a reparar isso, eu comecei a provocar os caras. Eu falei, mas espera aí, cara, você não está enxugando gelo, não? Lógico, com diplomacia, empatia. E eu acho que aí a conversa começa a ficar diferente, porque eu brinco que a melhor frase em vendas é, não tinha pensado nisso antes. Quando você ouve isso, você fala, cara, eu atingi o sweet spot. Mas aí eu emendo para você. Muita gente fica com medo de dar insight para cliente. Você concorda? Porque, né, elaboro... Esse talvez seja um dos pontos mais importantes, eu acho que, para a definição da carreira. É você entender o que é a carreira e como você faz diferença. Eu percebo que muita gente, porque tem algumas habilidades, não gosta nem de transferir as habilidades para os outros. Sim. É um pouco de convicção sobre modelo. Sim. E a pessoa acha que aquele conhecimento é alguma coisa relevante que, se ela tiver, os outros não têm.
A maneira como eu sempre enxerguei é que isso tem que ser disseminado. Esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, eu tenho com os meus estagiários do escritório. Eu não espero bater com os seniors. Sensacional. Porque eu acredito muito em treinamento. E vocês ainda que têm muita longevidade, né? Bruno, o pessoal fica lá décadas. Eu nunca contratei na minha vida um advogado formado. Eu estou no escritório, vou fazer 33 anos no escritório. Eu, pessoalmente, nunca contratei um advogado formado. E eu não faço isso por convicção. O escritório contrata, mas eu gosto um pouco de dar o exemplo de que o treinamento é alguma coisa fundamental. Então, óbvio que eu poderia contratar advogados, e tem ótimos advogados. Eu gosto que a gente tenha, de vez em quando, gente de fora para arejar até as ideias do ambiente. Perfeito. E outros sócios fazem isso. E eu faço questão de não fazer só para dar uma certa ideia e transmitir a ideia de que o treinamento é fundamental. Não, mas espera, só um parênteses rápido, cara. Eu fazia sempre essa brincadeira quando eu me reunia com vocês, que eu conhecia algum sócio nova, eu perguntava quanto tempo de escritório. É isso. Inacreditável, assim, sem puxar o saco de vocês, assim. A cultura é muito isso forte. É muito louco, né? Muito louco. E a gente acredita muito em treinamento. Então, todo mundo fala sobre características, personalidade, etc e tal. E eu já trabalhei com pessoas de todos os tipos, toda a minha carreira. Todo mundo bem treinado consegue desenvolver bem os papéis. Então, eu não fico economizando assuntos só para discutir mais tarde. Todo mundo recebe mais ou menos a mesma carga de informação desde novo. A pessoa chega comigo no 3º, 4º ano, ela ouve tudo. Eu falo sobre questões financeiras do escritório, eu falo sobre esse tipo de atendimento ao cliente, eu falo sobre conhecimentos super estratégicos que a gente tem no grupo. Eu não acho que isso por si só é o segredo do negócio. O segredo do negócio é conseguir colocar essas coisas em prática. Sim. E que é isso, na minha opinião, que é mais complicado. Claro que ter as ideias é complicado, mas colocar em prática num execução time é muito mais difícil. E eu acho que é isso que eu sei fazer bem. Eu me enxergo meio como um grande PMO no escritório, que tem um monte de PMOzinhos. Por isso que eu sempre atuei em bloco. Esse negócio de sócio que faz sozinho, não funciona. Meu grupo tem que ter... A área tem 170 pessoas, meu grupo de trabalho tem umas 20. Eu sempre trabalhei em 20. Porque é todo mundo vendendo, é todo mundo falando com o cliente desse jeito, é todo mundo entregando. Se você não tiver isso em bloco, você não escala nunca. O Peroba sozinho faz muito pouca diferença. Faz todo sentido. Mas se você tem 20 pessoas propagando as minhas ideias, ou a maneira de trabalhar, a chance é muito maior. Não, e eu acho que tem duas coisas super interessantes. Uma é a questão da repetição. Eu vi em inglês, né? Put the reps. Você tem que ter as repetições, você tem que ter não vai ser do dia para noite, consistência. E aí, quando a pessoa começa a ouvir isso mais desde cedo. Então, vou te dar um exemplo besta, assim, mas lá em casa com os meninos. Cara, quando eu li o estudo sobre mentalidade de crescimento, aquilo me pegou de jeito, assim, de falar de mentalidade fixa versus mentalidade de crescimento. Cara, eu, desde cedo com os meninos, eu venho cultivando e tropeço em várias coisas, claro. Mas eu venho tentando cultivar essa mentalidade de crescimento e premiando esforço. Óbvio que quando eles têm um resultado bacana, não quer dizer que eu não vou falar, mas sempre olhando. E aí eu lembro que um amigo meu estava em casa, e aí o Rafa, meu mais velho, não estava conseguindo construir um Lego, estava frustrado pra caramba, tal, não sei o que lá. Aí aí ele estava frustrado, não sei o que lá. Eu falei assim, filho, quando é difícil, o que a gente faz? Aí ele olhou para mim, tenta de novo. Então, e tem um negócio então da repetição e do exemplo. Sim. Que aí é onde eu quero chegar também. Porque quando a pessoa tá ouvindo desde estagiária, você falando essas coisas, se envolvendo com esse negócio, aí vai numa reunião com você, vê e aquilo in action, né? Aquilo acontecendo, e aí ela vira depois, ela começa a colocar o pé na água, ela começa a se expor àquilo, é muito mais orgânico do que eu esperar esse ser humano chegar lá em sênior e falar assim, então, dá um tapinha nas costas e falar assim, cara, agora você vai ter que vender aqui e tal. E outra, você também dá a possibilidade dela ir se moldando, não a você, ela ir pegando elementos seus que ela começa a falar, pô, isso aqui eu consigo fazer, mas não sou Peroba, não tem esse vozeirão de locutor aqui, mas eu consigo fazer isso. E eu acho que esse é um grande equívoco. O pessoal ou quer emular. E pode ter gente que mega emule e se inspira em você e tá tudo certo, mas eu acho que quando você começa a lidar com isso durante mais tempo, você vai tendo tempo para descobrir também o seu jeitão. Claro, porque a minha ideia é provocar os temas, não é faça como eu faço. Eu falo isso o tempo inteiro. Você vai encontrar a sua maneira com outros elementos. Pode ser que você pegue alguns dos meus elementos, como eu peguei dos meus chefes. Com certeza. Mas você tem várias pessoas para se espelhar. E muitas vezes você vai conseguir pegar elementos até melhores de outros profissionais aqui dentro. Mas eu quero despertar o tema. Eu não quero deixar para depois. Porque são coisas que você tem que trabalhar desde cedo. Porque se você não tiver repetição e treinamento, quando você chegar nessa fase pré-sócio, se você não desenvolveu, você não consegue desenvolver esse negócio em 6 meses, 1 ano.
São coisas de você fazer durante a carreira. É aquela ideia dos juros compostos. Total. Gente, isso aí é acúmulo de experiência e vivência e repetição. Como esporte, né? Uma coisa você fazer 6 meses, coisa você fazer 10 anos. Total. E é curioso você trazer... De relacionamento, de conexões, né? De experiências que você pode ter na vida. E é curioso você trazer isso. Eu gosto de esporte em geral, assim, sou fanático, assim, eu gosto de tênis, gosto de futebol, gosto de basquete. E eu tava lendo, adoro biografias de esportistas e tal, eu tava lendo a do Federer. E o Federer, ele não era o Federer durante muito tempo. Assim, se você pegar o que a gente acha que ele foi mega precoce, assim, com 17 anos ali, adolescente, ele era mega revoltado, não ganhava tudo. Só que, chegou um dado momento que é aquele tipping point, que até o Malcolm Gladwell tá revisitando o livro dele agora, ele fala The Revenge of the Tipping Point. Mas é aquele tipping point que uma hora o negócio começa a clicar. Porque eu acho que no final, e aí eu queria perguntar para você, nessa linha de juros compostos, eu uso a mentalidade do agro, né? Eu falo, cara, se você não semeia o tempo inteiro, você vai entrar numa entre-safra ali, braba ali para você. Como é que você enxergou e enxerga networking para tua carreira? Assim, o quão importante foi para você? Decisivo. Esse é um dos pontos que eu mais alerto desde o início. Decisivo porque as oportunidades aparecem a partir de relacionamentos. Eu acho que, primeiro, se você tem possibilidade, você se expõe para esses relacionamentos, você começa a coletar ideias muito diferentes, visões e ângulos, e aquilo vai te dando um repertório muito diferente. Sim. E oportunidades. As pessoas falam de você, elas fazem referência, elas te indicam casos, te indicam clientes, te indicam oportunidades, te indicam lugares para falar, te indicam grupos de estudos. E essas coisas só aparecem se você está desenvolvendo relacionamento. Então, assim, pra mim foi decisivo na minha carreira. Mas por que eu sempre gostei disso. Por isso que eu tô perguntando. Pra mim, acho que é natural. Assim, não é uma coisa que eu precisei pensar muito. Eu sempre fui uma pessoa de muito relacionamento, desde criança, no colégio, na faculdade. Então, pra mim, é instintivo. Eu fico feliz com o relacionamento. Então, quando eu não tenho, eu fico triste. Eu não sou um cara que almoça sozinho, por exemplo. Não, de jeito nenhum. Eu preciso ter alguém comigo, entendeu? Não tenho, senão eu não almoço. Então, eu não vivo sem alguém, entendeu? Então, pra mim é mais fácil. Mas foram essas relações, e até hoje são, que me trazem as oportunidades. Mas por que você acha que... Porque assim, né? De novo, né? Tem um caráter que você... Eu acho que o fato de você gostar torna muito genuíno o que ajuda, né? Obviamente, em tudo. Isso é perceptível, a pessoa conecta mais fácil. Exato. Mas por que você acha que a galera torce tanto o nariz e também tem dificuldade, às vezes, de transformar isso em negócios reais, né? Porque eu acho que às vezes você tem aquelas pessoas que têm, poxa, um grupo de amigos grande e fala, puta, né? E super bem relacionada por um lado, mas não consegue fazer a ponte, e tem as pessoas que torcem o nariz por completo e falam, ai não, isso é muito vendedor, né? Muito... É isso. Eu acho que tem gente que encara isso de uma maneira negativa. Sim. E se a pessoa encara como maneira negativa, eu sempre falo no escritório, então muda de profissão. É tão simples quanto isso. Se você não quer encarar a profissão como ela é, escolhe outra coisa. Não tem como desenvolver essa profissão se você não usar seus relacionamentos para colocar os negócios em pé. Não tem. Ou você escolhe alguma coisa que seja puramente técnico, ou vai para uma carreira pública. Sim. Pode ser parecerista, pode ser só mesmo no escritório. A gente tem algumas posições que a gente entende que são mais técnicas e que se o advogado ficar realizando o trabalho internamente, também tá tudo bem. Pode funcionar em determinadas situações. Mas a pessoa precisa entender bem para onde ela está indo. O que não dá é para ela buscar a posição de sócio num escritório como o nosso, com as características que ele tem, com as metas que tem que ser batidas e falando, não gosto de relacionamento. Acho que isso é um estilo... Você não vai ter caso, meu amigo. Mas é aquela dúvida da galera de falar, puta, mas eu vou chegar num churrasco e ficar falando sobre tese tributária. Assim, eles chegam muito... Yes! Possível. Não vai acontecer comigo nunca. Perfeito. Não é a hora. Perfeito. E assim, é engraçado, porque eu tenho milhões de grupos de relacionamento. Sim. Eu sou um cara que gosta de pessoas. Sim. Então você imagina, eu tenho um grupo de WhatsApp, pra mim não acaba mais, eu não saio de nenhum. Me colocou, não tem briga que me faça tirar do grupo de WhatsApp. Assim, eu não gosto, eu fico chateado quando alguém sai, sabe? Aquelas coisas, problemas a gente resolve quando você sai daqui. Então eu entrei, eu não saio, nunca saí. Assim, a quantidade de grupos é imensa. E tem uma série de grupos que são de diversão, de relacionamento, e eu não fico falando de negócio na grande maioria deles. Ou não vou no churrasco, ou quando eu vou, por exemplo, jogar bola, eu jogo futebol em 2 clubes, jogo bastante ainda, em 2 clubes em São Paulo. Eu não falo disso, não falo de negócio. Isso não é a hora.
E tem um momento certo de fazer. Isso não quer dizer que as pessoas ali não me conheçam, não tenham um relacionamento, não saibam quem eu sou. O dia que elas precisam de mim ou que elas queiram falar comigo por qualquer razão, elas vão me procurar. Fora dali. Tem os momentos certos para fazer a coisa. Perfeito. Isso não significa dizer que você tem que limitar o seu nível de relacionamento. Quanto mais você tiver, melhor. E aquelas coisas vão ser utilizadas e aproveitadas nos momentos corretos. Eu falo que você não... Assim, a minha sensação... É uma frase que eu vou repetir aqui, a exaustão aqui no podcast. Já, né, sempre falo que a arte é ser uma pessoa interessante, interessada sem ser interesseira, né? Então, eu sempre brinco que no momento que eu acho que tem uma coisa de valor para te trazer e a gente se conhece, eu não vou ficar vermelho. Isso. Porque a gente tá... Não, eu tô aparecendo na sua vida, a gente tá se relacionando. Eu tô vendo que você tem uma empresa que tem essas características, tô atendendo outra, eles estão super interessados. Não é legal você saber isso? E estamos almoçando e muito esse lugar da curiosidade volta, né? Muito aquele lugar de trazer coisas, trazer provocações. Então, eu sempre falo, cara, mesmo que dê água, no primeiro, né? No sentido de falar assim, puxa, não ligo. Mas eu acho que essa questão da paciência também acaba, e eu entendo às vezes a aflição, porque você tem meta, porque você tem negócio, entendo, também tem esse lado, mas se, de novo, volta o negócio de semear. Se você está semeando consistentemente, você começa a entrar num ciclo virtuoso. Não dá para te falar quando, eu brinco que é que nem academia, né? Então, se você for hoje, nunca malhou na vida, ou está querendo voltar, e você fizer 10 horas de academia, você só vai ganhar dor. Você precisa ter um negócio mais consistente, mais palatável, de, eu vou 2 vezes por semana, meia hora, durante 4 meses, mas eu vou, e aí vamos trazer agora porque a gente está falando, eu vou 1 vez por semana almoçar com alguém, durante 6 meses. E tem que ser alguém diferente, tem que ser alguém que não é do escritório, para fazer networking. E não vou falar de negócio, vou lá e vou reconectar com o que os americanos chamam de dormant ties, né? Contatos dormentes, aquela pessoa que você... Você conhece, mandaria uma mensagem, fala faz tempo, eu falo, vamos lá, só jogar a conversa fora. Cara, eu tenho absoluta certeza que se você fizer isso durante 6 meses, você vai consistentemente, sagrado, vou reservar, vou bloquear na minha agenda, precisa estar caindo no mundo para não fazer esse negócio, você vai começar a construir esses juros compostos, entendeu? Então, eu acho também, quando eu penso em desenvolvimento de negócio, a galera pensa muito em projetos megalomaníacos. Não, vamos fazer, aí faz o comitê, faz o negócio, não sei o que lá. Cara, é tijolinho, e eu acho que aí vem um pouco da frustração. Óbvio que tem algumas coisas de curto prazo que a gente consegue endereçar, consegue olhar, e tem coisas, tem alavancas um pouquinho mais fáceis, mas aí até minha outra pergunta, mas a minha visão e eu sempre falo isso, não é uma saída honrosa, eu falo isso porque eu acredito mesmo. Eu não acho que o mercado... É muita petulância eu falar que o mercado jurídico estava fazendo errado, porque você pega escritórios potentes que não de você, óbvio que não estava fazendo errado. Só que o contexto vem se impondo. O que além, você estava falando um pouco dessa figura no tributário, mas que mais que você está vendo de mudança nesse comportamento e nesse processo de tomada de decisão do cliente, assim, né? Falando de contexto agora de mercado, o que você vem sentindo, assim? Essa é uma boa pergunta. E eu tenho várias outras experiências do escritório, porque também faço parte do comitê diretivo, em que a gente discute o escritório de maneira bem mais ampla. Claro. Então, eu não discuto só a área tributária, que é a minha especialidade, é onde eu atuo no dia a dia. Mas, e eu acho que é muito correta a frase de dizer o escritório, ou os escritórios não tinham um modelo errado. Os escritórios tinham os modelos adequados para os tempos que eles viviam. Perfeito. O nosso escritório tem bastante tempo, já mais de 80 anos no Brasil, e ele sempre foi uma referência na área jurídica desde da fundação, e a gente deve isso, evidentemente, ao fundador, mas ele sempre soube se reinventar. Ele sempre soube... Essa é uma discussão que a gente tem de maneira... assim, constante e de maneira muito enfática, e o escritório, acho que até o modelo societário dele ajuda, porque é um modelo muito aberto, muito democrático. Nós não temos mais o fundador presente, a gente não tem ninguém da família, então os sócios são sócios e todos eles podem falar e cada um tem um voto para qualquer coisa. Então, independentemente do tempo do escritório e mesmo do capital, todos têm um voto para qualquer matéria. Então, um lugar bem democrático. A pessoa vira sócio do escritório, ela sai falando, ela sai dando ideia. Então, a gente trata isso de uma maneira muito especial. Para todos os sócios que entram, a gente gosta de mostrar que eles todos têm esse nível de liberdade. Porque eu acho que existe uma convicção de todos de que se a gente não se reinventar de tempos em tempos, nós não vamos ser o Pinheiro Neto do momento. Sim. Então o Pinheiro Neto tem que ser visto... Como a gente enxerga o Pinheiro Neto? Não é o escritório tradicional, talvez, de 80 anos atrás. É o escritório de ponta no momento, com as características que o momento exigir. E isso era a cabeça do fundador. O fundador já era assim. Então ele conseguiu transmitir muito para todos nós.
que inclusive que convivemos. Eu sou ainda uma geração que conviveu com ele, né? Eu virei sócio com ele vivo, coquetel na casa dele, etc e tal. Então, para quem conviveu muito e tem isso muito, eu acho que muito presente, se a gente dormir em berço esplêndido e achar que a maneira como a gente faz as coisas hoje em dia, ela vai se perpetuar, é o primeiro caminho para errar. Eu já na minha carreira já vi vários escritórios ascenderem muito e voltarem para trás, assim, coisa de poucos anos, hein? Parece que é uma coisa que demora muito tempo. São coisas de 3, 4 anos. Se você errar o tom, errar a maneira como você atende cliente, não tiver adequado ao momento, você cai muito rapidamente. Então, a gente discute isso com bastante frequência. Contei experiências da área tributária, tem experiências lá de várias áreas com as suas características. Desde enxergar os temas do momento. Se você não estiver envolvido nos temas do momento, é um problema. Se você não estiver envolvido nos temas que envolvam talvez a canalização de recursos no momento. Eu vou dar um exemplo. Se ela faz, só para você entender, ela tem uma relação com a minha área, mas tem relação com as áreas tanto de M&A, de IPO ou qualquer área de negócios. Eu, como vou muito para a Califórnia, por conta dessa minha especialidade em tecnologia, evidentemente gosto de ouvir muito o que está rolando. Faz mais ou menos uns 3 anos atrás, a gente teve algumas reuniões com alguns VCs e os caras diziam, escuta, a gente só investe em empresa de inteligência artificial. Só. A gente nem olha as outras mais. A gente ouviu isso de alguns VCs. E gente muito importante. Sim. Saí de lá, falei, escuta, não é possível que se essa gente toda só põe dinheiro em empresas que tem inteligência artificial, e ele até dizia, não, pode ser o produto final, pode ser que seja um processo relevante dentro da empresa. Mas se não tivesse componente, a gente nem leva para o board para aprovar investimento. Nem põe grana. Pode ser a empresa mais legal do mundo. Sim. Nem olho, já não está nem no nosso... Eu falei, a quantidade de recurso que vai estar nesse tipo de atividade, daqui a alguns anos, é tão grande, tão grande, tão grande, que se eu chegar primeiro, eu vou surfar essa onda. Então a gente tenta antecipar. Você vai ver, por exemplo, texto sobre tributação de inteligência artificial. Provavelmente a única pessoa que escreveu no Brasil fui eu. Faz 2, 3 anos que eu já escrevi alguns, eu não tenho problema de falar. Mas assim, esses movimentos é que eu acho que vale a pena capturar. E isso a gente tenta levar a sério em todas as áreas de negócio do escritório. Qual a tendência, qual o movimento e para onde está indo o dinheiro do mundo. Porque se você chegar primeiro e você for o primeiro a experimentar, e você tiver as primeiras experiências, você consegue sair um pouco na frente. Então, essa reinvenção, ela tem que acontecer a todo tempo. E isso quase uma obsessão, né? É uma obsessão para encontrar as oportunidades. Encontrar a oportunidade é isso, quais são os assuntos e para onde está o dinheiro. Se não tem dinheiro, não tem honorários. Não precisaria de advogado. Sensacional. Então, se você tiver o olhar muito atento a esses 2 elementos, assuntos que vão ser discutidos, quais são as pautas e quais são e para onde está indo os recursos, se você conseguir fazer essa conexão, você vai sempre saber para onde você precisa caminhar. E é muito louco porque daí vem uma habilidade que eu acho que muitos torcem o nariz também, porque às vezes tem uma imagem da profissão que é ir lá ficar sentado fazendo petição, fazendo memorando, fazendo negócio, que é você se debruçar sobre matérias de negócio. Então, eu uso isso como exemplo, assim, quantas vezes que eu não manjava, né, atendendo outras indústrias, não manjava necessariamente daquele business, e você começa a descobrir um universo lá dentro, né, que tem um podcast lá que fala sobre aquele assunto, aí você começa a ouvir, aí você começa a conectar doses, fala, pô, esse cara tá tendo esse problema que ele tá tendo. Então, muitos torcem o nariz para esse envolvimento com o negócio e falar de negócio, que vai te exigir estudar e analisar e acompanhar e estar envolvido nas discussões de negócio, né? Eu acho que fica muito naquela... E eu não sei se é culpa da formação, a gente estava até falando sobre faculdades, né, as evoluções, mas não sei se é culpa da formação que não prepara para isso. Lógico, o técnico é importante. Super importante. Só que chega num dado momento que os americanos chamam isso de love diminishing returns, né? Se você continuar investindo nesse técnico, ele não vai te dar mais aquela alavanca que antigamente tinha e outro cliente precisa. Porque, por vezes, eu sempre brinco com isso, né? Quantas pessoas que são tecnicamente boas, mas tem outras que são até academicamente melhores, mas vendem muito mais. Porque elas conseguem juntar isso que você está falando. Puxa, elas conseguem juntar... fazer um bom relacionamento com o cliente, ter a disciplina, ter a consistência, aparecer em eventos e ter uma curadoria de eventos, tipo, não é ir pelo evento só pelo evento, assim, tem uma intenção por trás, consciente ou inconsciente, de como está fazendo, como eu estar no forefront dessas discussões e pôr a cara a tapa, né? Eu acho que quando se lida com tecnologia, né? Até a gente recebeu a Camila na primeira temporada, ela falou, cara, muita coisa
tá sendo criada ali. Né? A legislação não acompanha no mesmo pace que as coisas estão acontecendo. E muitas coisas que os clientes estão criando, a gente também não entende. E aí a gente tem que ter a humildade de falar assim, cara, me explica melhor esse negócio. Então, ainda num setor desse, isso é mais importante ainda, né? Você capturar. Mas eu acho interessante assim, fui para Califórnia, fui lá ouvir, estou exposto, estou fazendo as perguntas. Então, né? a gente decidiu abrir um escritório pequeno de representação na Califórnia faz, eu acho que uns 6, 7 anos. Mas eu vou para lá há mais ou menos 12 anos. Entendi. Alguns sócios de várias áreas do escritório, a gente vai com muita frequência para toda a região. A gente tem mandado vários associados do escritório para Stanford, para Berkeley. Um dos principais advogados do meu time nesse momento está fazendo mestrado em Stanford. Então, a gente de fato ocupou a região de maneira importante, porque a gente entende que precisamos buscar um pouco essa informação na fonte. Quais são os principais movimentos da região, em termos de matéria, tema, compreensão e entendimento dos modelos de negócio. Sim. E para onde os recursos estão sendo destinados. Hoje em dia, a quantidade de recursos ali é muito grande, Sim. comparativamente a qualquer outra indústria. Então, você entender os movimentos, antecipar um pouco isso é fundamental. E a tua experiência, você estava falando de pessoal indo para fora, né? E você trabalhou no escritório internacional. Isso. Como é que foi, assim, para você essa experiência? Era uma época muito diferente do que é hoje em dia, Sim. né? Hoje em dia os programas são super organizados. A gente manda no escritório uns 20 por ano. Uns Sim. 20 advogados por ano. Sim. E já tem quase que um pacote bem organizado de mestrado e Foreign Associate no escritório. Então, o pessoal fica 2 anos e para eles é quase que um sabático, assim. Ele tem o lado do trabalho, mas é viver a vida um pouco no exterior e ter essa vivência. E eu costumo dizer no escritório que, para mim, esse é um dos nossos principais programas. Porque se eu quero me colocar como o grande escritório de investimento estrangeiro, eu preciso ter meu time estudando e trabalhando no exterior. Para compreender a cabeça do estrangeiro, quer dizer, qualquer que seja hoje em dia a jurisdição, ele precisa ter um pouco de vivência com isso. Claro. Hoje em dia as empresas são bem internacionalizadas. Acho que tem gente de todo lugar do mundo trabalhando nas empresas, mas existe um jeito de fazer negócio que, se você está fora, você compreende um pouco melhor. Eu acho que a faculdade ajuda muito nisso, o trabalho ajuda muito nisso. Quando eu estava mais ou menos nessa fase, não era tão comum, especialmente na área tributária do escritório. A área empresarial era bem mais comum. E eu sempre tive essa ideia, sempre tive esse objetivo. Tinha um ou dois profissionais da área tributária que tinham feito isso e eu sempre me imaginei atendendo investimento estrangeiro no Brasil. Já era característica do escritório, mas a nossa área tributária não era tão internacionalizada. E eu falei, se eu trabalho com contencioso, naquela época eu trabalhava ainda mais, com contencioso tributário e ainda tiver uma cabeça de gringo, eu vou ser o cara que vou atender essa gente toda aqui. Vou falar as multinacionais a linguagem dos caras. Investimento no Brasil, vão ter litígios. Esses caras não vão querer ouvir esses advogados tipicamente brasileiros, que não estão acostumados, primeiro, nem falar um bom inglês, e segundo, nem com a dinâmica de decisão. É diferente. É um bicho diferente. É um bicho diferente. E aí eu estava perseguindo alguma experiência internacional. Eu estava prestando... o escritório, ele até contribui com uma das bolsas pelo Conselho Britânico até hoje. Até pela história do nosso fundador, que foi cavaleiro da Rainha Britânica, etc. e tal. Isso não sabia. A gente depois podemos contar um pouco dessa história. Que legal. Ele tem uma ligação muito grande. O escritório tem com o mundo britânico até hoje, né? E aí a gente financia uma das bolsas, mas o Conselho Britânico dá 2 bolsas por ano. E muitos dos associados do escritório foram para a Inglaterra a partir de bolsas que eram dadas pelo Conselho Britânico. Eu estava prestando esse negócio e aí surgiu uma oportunidade de eu trabalhar no escritório em Nova York. Então era ou continuar, eu já tinha passado na primeira fase, eu ia disputar a segunda fase, ou ir tentar estudar na Inglaterra, e depois eventualmente podia até tentar trabalhar, ou aparecer uma possibilidade de já trabalhar direto no escritório em Nova York, que tinha muito relacionamento com o Brasil, podia mexer com coisas na área tributária, etc e tal. Aí quando surgiu isso, na hora eu falei, quero trabalhar. Quero trabalhar, porque... Eu acho que eu gosto, eu acho das duas coisas, mas trabalhar para mim, entender o que um escritório estrangeiro fazia, como era por dentro, como eram as discussões, era uma coisa que efetivamente eu acho que ia me agregar muito na experiência profissional, e foi o que eu fiz. Aí eu fiquei 1 ano em Nova York, já estava casado, foi com a minha esposa, etc e tal. Coincidentemente foi o ano da queda das torres. Eu estava lá em Manhattan naquele dia, assim, foi 6 meses antes, 6 meses depois. Então foi uma coisa evidentemente horrorosa, mas como experiência de vida, ter passado por uma coisa como aquela é indescritível. Assim, é uma mudança muito relevante. Então, tudo que eu vivi aquele ano foi um dos anos mais legais da minha vida, sem dúvida nenhuma, e do ponto de vista profissional também, porque de fato, quando eu voltei de lá, o nível de segurança e preparo para lidar com os estrangeiros que eu tinha era muito diferente. Evidentemente, na fluência do idioma, sem dúvida nenhuma, mas mais do que isso,
eu entendi a cabeça do estrangeiro. Tá. Então, hoje em dia, quando eu vou para uma discussão mais difícil, mais dura, sabe, de casos mais complexos, é muito diferente a maneira como eu consigo apresentar soluções. E você acha que do próprio jeito que o escritório operava também tiveram coisas interessantes lá na época, olhando assim Sem dúvida nenhuma, mas o nosso escritório ele tem, acho que, práticas bem internacionais. Como a gente manda muita gente por ano, já há muito tempo, Tá bom. a gente efetivamente tem uma conexão muito grande com os grandes escritórios de Londres, Nova York e até outras jurisdições. Já há muito tempo, historicamente. Então a gente sempre olhou muito. Todo associado do escritório que vai fazer mestrado e depois vai trabalhar no escritório americano, ele é obrigado depois a reportar um pouco das práticas dos escritórios estrangeiros. E a gente foi assimilando isso ao longo dos anos. Claro. Hoje a gente tem um relacionamento muito grande com boa parte dos escritórios internacionais. Sim. Então a gente sempre, todo mundo traz alguma coisinha, mas o escritório já era ali um escritório bem internacional. Claro, já estavam muitas estruturas, como né? procedimentos e tudo mais. Cara, eu queria te falar... Eu acho que fez mais diferença para mim, individualmente, do que pro escritório como instituição. Faz sentido. Eu queria, antes de eu fazer essa pergunta, eu queria voltar numa que a gente tinha falado do médico, do CIEX, você pediu para eu te lembrar. Ainda bem, te agradeço. Eu queria falar sobre você me deu ali uma deixa, e como você estava falando na hora, eu não quis te interromper, mas eu acho que é um tema que a gente tem que discutir, não sei se em algum momento você vai trazer vamos na pauta, com tudo. Que é falar sobre erro. Erros acontecem. Sim. E eu adoro falar sobre isso no escritório. E aí é engraçado porque o mundo de tecnologia, que é esse mundo que eu participo, adora tratar erro como uma coisa legal. Né? Como uma coisa legal. É legal. É cool falar sobre erro no mundo de tecnologia. Sim. Eu não gosto. Isso não funciona para o nosso mercado. Tá. Ele não funciona. E a gente precisa saber fazer melhor. Erro. Em primeiro lugar, erro gera responsabilidade. Perfeito. Entendeu? No mercado de tecnologia, quando a gente fala de erro, a gente está falando de erro na criação de produtos. O nosso tipo de atividade não é um tipo de atividade de criação de produtos. É um trabalho de meio para você entregar as coisas corretas para os clientes, seja na melhor opinião, de acordo com os elementos que você tem à sua disposição, ou seja na condução de um processo administrativo e judicial. Você não pode errar. Você pode perder o caso, porque o tribunal chegou à conclusão que a sua tese não deveria prevalecer. Mas erro você não pode cometer, porque erro gera responsabilidade. Então eu gosto de tratar erro na nossa profissão de maneira um pouquinho diferente. Mas será que não é o contexto também? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu adoro esses bate-bolas aqui, porque eu acho que tem um lugar, e agora eu estou puxando para o meu lado, eu acho que tem o lado da profissão em si, que eu entendo, responsabilidade, você tem que ter a diligência, porventura alguma outra coisa, mas daí você vai esmiuçar, que nem aviação, né? Acontecer alguma coisa, a gente precisa esmiuçar para que não aconteça de novo. Acho que tem esse loop aí. Do aprendizado. Super importante. Tem o lado que quando você começa a migrar para o que eu faço, que eu não diria necessariamente que às vezes é erro. Toquei uma reunião de prospecção, aquela pergunta não encaixou. Ou não converti, que não é necessariamente um erro, né? Assim, às vezes você vai ter um competidor pode ir melhor que você. Isso que eu acho... Então eu não acho... trata isso como erro, hein? Perfeito. Eu acho que se a gente segregar um pouquinho essas coisas, aqui onde eu faço, eu acho que ele tem uma similaridade no seguinte sentido. É um loop de feedback, que você está, testando a abordagem. Você está testando o jeito de se colocar, ou você está... Né? E óbvio, você não quer cometer erros crassos, né? E erros porque o escritório tem um posicionamento também. Mas tirando isso da frente, tem reunião que depois eu volto e falo, Podia ser melhor, ó. Essa eu errei, entendeu? Então eu acho que eu entendo, e faz todo sentido o que você está trazendo. Eu acho que teve uma... Eu acho que também teve, eu não sei se você concorda, às vezes eu sinto uma glorificação do erro. É esse o meu ponto. Deixa eu me explicar melhor, você vai entender. Como eu acho que essa questão do erro, especialmente nesse novo mundo das empresas de tecnologia, das startups, ficou de alguma maneira, sabe, tratado... Endeusado. E acho que a discussão é muito superficial. Eu tenho uma certa apreensão Total. De que os profissionais novos falam, não é tão ruim cometer um erro de vez em quando. Porque eu posso aprender... Agilidade and break things, aquele negócio, né? Evidentemente que tem situações que você pode ir melhor ou ir pior, mas tem certas coisas no nosso ramo que você não pode errar. Não são boas experiências. Faz todo sentido, é um bom você ponto combinou que você um prazo, trazendo. Você tem que entrar no prazo e você tem que cumprir uma diligência profissional num processo administrativo judicial. Você não pode errar. Então, se você vier me contar que você errou, não é alguma coisa que eu vou, que legal, vamos para a prova. Não é assim. Perfeito. Não é assim. Faz todo sentido o que você está trazendo. E essa é uma coisa importante. Mas mais do que isso, se você cometer, e aí que eu queria conectar a sua frase, se você cometer determinados deslizes, eles ocorrem na profissão. Tem momentos que você não faz um bom pitch, tem momentos que você eventualmente não entregou o melhor trabalho. Isso acontece
Com todo mundo. Com todo mundo é natural. Ter a humildade para reconhecer e conseguir se reinventar é fundamental. Essa conversa, quando você me conta que o médico, nesse momento que você dá o seu depoimento, como paciente, de que a coisa não estava boa para você, ele não conseguir te ouvir, é um problemão. Eu ouço muitos profissionais, colegas, etc. e tal, que ficam chateadíssimos quando o cliente reclama. Quando o cliente me reclama para mim, eu adoro. Porque ele me deu a chance de eu poder fazer alguma coisa diferente. Se ele ficasse em silêncio... Ele vai embora sem te avisar. E vai falar mal. Vai falar mal e muitas vezes ele nem te avisa. Foi ruim, o trabalho do Peroba tá ruim. Eu vou buscar um outro ponto final. Sim. Vai falar mal de você. E você pode estar errando com o outro, então ele tá te trazendo... Sem dúvida nenhuma. Então quando ele te fala, quando ele te dá essa chance de falar, eu paro na hora para ouvir. Isso nunca pega no meu ego. Advogado é um bicho que tem muito ego. Sim. Então normalmente a reação é muito ruim para essas situações. Eu já vi vários embates de cliente, advogado, etc. e tal. A não ser situações muito especiais, mas quando o cliente reclama, eu paro para ouvir. Porque ele tem todo o direito de dizer o que ele quer, o que ele não quer. E é muito louco você tá trazendo, né, Peroba? Isso assim, é decisivo na carreira. Cara, assim, eu te falo, né, e você já viu treinamento meu, assim... Eu fico muito confortável hoje por repetição. Então, eu faço isso há muitos anos e é um tema que, pô, eu estudo sempre estou estudando mais, mas é um tema que eu domino. Então, hoje, assim, eu não estou falando isso com arrogância, assim, mas eu, relativamente, assim, do ponto de vista de entrega de treinamento, eu não tenho muita dúvida que, pô... Pode ser que uma pessoa... Você tem domínio daquela Uma pessoa outra não vai encaixar, pode não encaixar comigo, pode não gostar, mas no geral eu tenho já uma espinha dorsal bem desenvolvida. Mas é interessante porque eu tô num cliente que a gente está fazendo uma série de treinamentos e a gente tinha feito uma segunda rodada e foi falha minha. Ele não falou, ele veio me dar um feedback, não foi da dinâmica do treinamento. Foi que na cabeça dele a gente ia focar em cross-selling. E eu falei de cross-selling, mas eu também falei de upselling e outras coisas e tal. E ele ficou com gosto amargo na boca. Ele falou, putz, eu achei que a gente ia falar mais sobre cross-selling. Eu falei, cara, eu entendi errado. Eu achei que, puxa, porque a gente tinha uma dinâmica lá falando de curto prazo. Eu falei, puxa, upselling é uma alavanca mais curto prazista. Porque eu já tenho relacionamento, eu já conheço, muitas vezes, né, num bate-papo eu consigo. O cross-selling, por vezes, eu sempre falo, cross-selling é uma nova venda. Não que upselling não seja também. Mas o cross-selling, muitas vezes, eu não tenho relacionamento. Né? Eu vou vender você, eu atendo no societário, ou atendo em qualquer outra área, em life science, atendo aquela empresa. Muitas vezes vender o Peroba, vender o tributário lá dentro dessa empresa é uma nova venda, porque são outros stakeholders que muitas vezes têm dinâmicas dentro do cliente que né, não são óbvias, né? O que você está mexendo no meu... E politicagem, capital político, e birras, e brigas. Eu falo isso sempre. Você nunca sabe nem o relacionamento interno. Não, e navegar... São áreas amigas, são áreas que não são tão amigas. Que não se falam. Faz questão de ter, inclusive, advisors diferentes. Exato. Acontece de tudo. Exato. Se você não mapear isso antes... É um ecossistema diferente. Então, mas eu dei toda essa volta para dizer que, assim, do ponto de vista do treinamento, os feedbacks foram animais, a galera gostou e tal. De quem tinha efetivamente me contratado, ele falou, puta... E eu falei, cara, vamos lá, vamos ajustar a rota. Aí a gente agora, para esse terceiro que a gente vai fazer, puxa, a gente fez um call de alinhamento, eu repassei, falei, cara, eu tô pensando em ir para esse ângulo. Aí ele viu que tava na minha cabeça e falou, puta, eu não tinha pensado nisso e tal. Então, o que eu tô querendo dizer é muito fácil eu levar no fígado e falar, eu faço isso há... Porra. Cara, tá de brincadeira. É o mais comum, bro. É o mais comum. Eu adoro quando um cliente liga para mim reclamando. Adoro. Ele tá dando a chance que eu precisava para reorganizar a relação. Se eu levar aquilo a sério, sim, e ele perceber que eu ouvi, que você mudou, que eu mudei e que eu implementei alguma coisa que ele queria, ele não te larga mais. Entendeu? Mas se ele perceber que ele fez a reclamação, etc e tal, e você não reagiu... Aí é uma expectativa quebrada, né? E é louco isso, eu tava conversando com um colega seu, inclusive o Bruno Feierstein, do Maris, que foi o primeiro episódio aqui, super gente boa. E a gente tava conversando, eu tava falando sobre a Zappos, que é uma empresa de e-commerce e tal. A gente tava comentando que a Zappos tem uma filosofia muito bacana. Ela é um e-commerce, né? E que eu tava falando com o Bruno, brincando com ele, eu falei, cara, quando que você liga para um e-commerce? Quando você tem problema? Claro. E a Zappos vê isso como um momento de gestão de marca. E ela fala o seguinte, ela fala assim, cara, depender de como eu lido com aquele problema, porque eles vão acontecer, infelizmente, a gente não quer que eles aconteçam. Eles tinham até uma estatística de quantos dos clientes, da base de clientes deles, acessavam o call center deles. É pequeno, porque, no geral, as coisas dão certo, né?
Mas eles falavam o seguinte, quem ligar tem que ser muito bem atendido. E a gente tem que acolher essa reclamação assim, da melhor forma possível e ouvir o cliente. Então, eles não têm um script fixo. Eu fiquei fascinado com a história das Zappos. Eu queria ir para lá. Pré-pandemia, eu estava me organizando para ir lá. É porque eles fazem acho que são alguns dias, eles fazem toda aquela imersão, sabe? Que tem de Vale do Silício. Eles fazem uma imersão dentro das Zappos. Inclusive, fica aqui a dica. Você que vai bastante, claro. Acho que pode valer a pena. É uma cultura muito única, assim, sabe? Ele tem os princípios, isso que eu gosto. É uma cultura muito baseada em princípios. Eles têm o princípio do wow. Eu acho tão simples, mas tão legal, assim, sabe? E o uau, ele pode... A reação tem que ser uau. Tipo, falar, porra, cara... eu sempre falo sobre esse negócio dos detalhes quando você tá lidando com o Customer Experience, sabe? De, puxa, você se preocupar com os detalhes, porque você pega um cliente mais crica, ele vai falar, pô... Né? E esse negócio de Customer Experience pra mim, porque é muito uma medida emocional. Quando você é mal atendido... Quando eu tava no consultório do médico, não é que eu fiquei bravo, eu fiquei pé da vida. Claro. É uma medida emocional. E quando você está lidando com os negócios do cliente, também tem medidas emocionais. Não só do ponto de vista do risco, mas também daquilo pegar mal para a pessoa lá dentro. Pô, a pessoa que peitou o projeto, peitou a mudança, a pessoa não vai bater a meta, a empresa não vai bater a meta, além da responsabilidade de como isso pode, no final, afetar tanto a corporação, tanto a organização, como também os indivíduos envolvidos naquele negócio. Né? Então, a gente assumir isso... Internamente, o pessoal pode ter gastado capital político... Cara, lançou um projeto, Peroba, mudar fez questão dói. de contratar. Mudar no nosso ambiente dói. Né? Um tema recorrente que eu já vinha trabalhando há 2 anos, ele vai fazer parte do livro, é essa força gravitacional do status quo que a gente está vivendo. Né? Então, se movimentar, né, nesse ambiente de incerteza... Eu estava conversando com um amigo meu que ele tem uma startup, ele estava falando sobre esse compasso de espera que alguns investidores estão. Eles querem ser os fast followers. Eles falam, deixa os outros errarem um pouquinho na frente, falando de inteligência artificial, porque a galera não sabe muito bem para onde vai esse negócio, né? Tá em dúvida. Então, a tomada de decisão, a tomada de risco, ela tá mais complexa, porque você vai falar que você sabe... Né? Você tem hipóteses, né? Então, como é que eu consigo navegar esse ambiente de uma tomada de decisão mais complexa? Como é que eu consigo... mas eu sou Pena Neto. Tá bom, meu. Mas eu brinco que nem as Big Four. Também tem comoditização aqui em cima. O cara, de repente, vai virar e falar assim, entre esse A, B, C aqui nesse patamar... Sempre tem opção. E outra, né? Amplitude dessas opções, porque você começa a ter escritórios boutique super bons. Você começa a ter escritórios de médio porte super bons... no tributário, né? Quantas boutiques tributárias... Mudou muito isso. Né? Super boas. Do início da minha carreira para hoje, esse é um mercado que mudou muito. Hoje você tem ótimas boutiques que são competidoras diretas. Total. No começo da minha carreira era muito diferente isso. Você não tinha tantas. Uhum. A gente disputava com os grandes escritórios mais. E aí, você vai falar... E o cliente no meio de tudo isso, né? Então, eu acho que esse carinho, né? Eu sempre uso a analogia de se sentir abraçado, né? Eu gosto muito de pegar exemplos de hospitalidade, né? De outros lugares. Acho que esse negócio de você se sentir abraçado. Quando você é bem atendido, seja num restaurante, seja num hotel, você se sente abraçado. E no final, quando você vai ver, não necessariamente só tem a ver com o luxo daquele lugar. O que você vai ver é como você é tratado. Muitas vezes não é um luxo. É a atençãozinha, né? É a ligação na hora certa. Cara, minha esposa, ela sente muito frio. Super friorenta, assim. E a gente, eu lembro que a gente estava num restaurante, legal, restaurante e tal... Mas a gente foi sair para jantar e ela errou na roupa, assim, tava um ar-condicionado muito forte, assim, e ela comentando comigo, nossa, amor, eu vou congelar aqui, e eu sou calorento, então eu não podia nem dar o meu casaco para ela, tal. O garçom ouviu, arranjou, não sei de onde ele tirou um cobertor, cara, um cobertorzinho, assim, sabe? Eu olhei e falei, puta, cara, que sensacional, isso é treino. Não tem a menor dúvida. Do cara estar atento, né? Essas histórias a gente pode ficar horas aqui falando. Tem uma história super legal que tá até uma versão dela tá naquele seriado The Bear, que passa no restaurante, não sei se você já viu, mas ficou meio famosinho, que vem de um livro chamado Unreasonable Hospitality. Eu adoro esse termo. Unreasonable Hospitality. Tem que ser até irrazoável, né? Que eles, no seriado, eles fazem uma versão daquilo, que é basicamente... Por que você vai no restaurante? Ainda mais no mundo de hoje, que você pode pedir a mesma comida. Você vai no restaurante para ter uma experiência, concorda?
né? A não ser coisa de dia a dia que você vai ter que comer lá perto do trabalho, mas você pensar no fim de semana, ser com a tua família e ir para um restaurante é uma expectativa e que não está só na comida, consciente ou inconscientemente. E o Eleven Madison Park é um baita restaurante e tal. Conheço. Já comi lá. Então, o livro é de um dos fundadores, vamos chamar assim, né? E ele estava contando que ele falou, porra, cara, as pessoas muitas vezes economizam para ir para lá, é um evento, né? É um negócio e tal, e a gente precisa ser obsessivo em trazer uma experiência animal. E aí eles ouviram, eu não sei se era uma família agora, um grupo de pessoas comentando, eles não eram ali, né, da cidade, então eles falaram, puta, eu lembro quando eu vim aqui uma memória afetiva, a pessoa comentou, tem uma memória afetiva de um cachorro quente que eu comi não sei aonde, só que lá um garçom ouviu, eles foram comprar o cachorro quente, aí cortaram ali e serviram no negócio. E eu fico ouvindo essas histórias e no final do dia eu falo assim, pô, cara, é muito sobre essa atenção, essa empatia num lugar não de autoajuda barata, essa empatia pragmática também. Puxa, como é que o Peroba... Então, o Bill Ury fala um negócio que eu amo e eu estou usando para mim, o discurso da vitória. Ele fala que em negociação você tem que pensar sobre o discurso da vitória. E o que ele quer dizer com isso é como é que o Peroba vai justificar lá dentro a escolha do Bruno versus os outros e que não seja uma discussão só de preço. Ele não fala assim, ele fala sobre negociação, né? Que ele fala muito como é que você constrói o discurso da vitória dos dois lados, porque esse aqui vai ter que justificar lá dentro, esse aqui vai ter que justificar lá dentro, então como é que a gente consegue criar esse discurso da vitória? E quando eu estou vendendo, eu penso a mesma coisa, eu falo assim, cara, como é que eu dou as ferramentas, como é que eu ajudo o Peroba a defender aquela ideia, porque no final esse é meu foco, puxa, na ideia. Eu estava até ontem com um tributarista mais novo, ele estava me falando que ele tem vergonha de falar sobre dinheiro com o cliente. Ele estava falando, porra, Brunão, às vezes eu fico encabulado, falo, o cara vai me pagar esse dinheiro para não sei o que lá. Aí eu virei e falei, cara, primeiro assim, confiança vende, né? Assim, você tem que confiar no teu taco. E segundo, desfoca de você. Foca na resolução do problema. Fala assim, cara, o cliente tem um problema material. Claro. Eu trouxe uma ideia que vai resolver esse problema e, porra, eu preciso ganhar por isso. E tá tudo bem. E tá tudo certo, porque eu tô gerando valor e ele tá recebendo. Mas eu vejo que também, às vezes, a galera vira quase uma profecia autorrealizável. Ela não acredita que vale aquilo que ela tá cobrando e ela tem vergonha de falar. Você concorda? Se o cara não tiver crença na venda que ele tá fazendo e no preço que ele tá praticando, não tem venda, hein? Ele vai ter vários problemas com isso. Mas eu vejo isso muito, Peroba. É muito comum. E eu vejo, mesmo nos advogados mais novos que trabalham comigo, essa conversa vem à tona e eu converso muito sobre isso, para que a pessoa tenha uma compreensão do que ela está fazendo. Às vezes é só uma questão de compreender melhor o ambiente que ela está trabalhando. Mas você sabe que eu queria tocar no ponto que você trouxe, eu acho que da experiência do restaurante, porque para mim, eu me identifico muito com isso e enxergo isso com muita clareza, porque eu, por exemplo, não sou um cara apaixonado por comida. Olha só. Não quer dizer que eu não goste de comer, mas eu não cozinho, eu não sou aqueles caras difíceis que querem coisas diferentes. Eu tenho muitos amigos que amam um prato. Eu não tenho isso, eu como qualquer coisa, eu sou um cara muito fácil para comida. Então, quando eu vou num restaurante, para mim a experiência é 90% do problema. Se a experiência não é boa, eu não volto. Entendi. Porque a comida eu sou flexível. Sim, não é o teu... Não é o meu negócio. Não é o meu negócio. Eu gosto de tudo, entendeu? Sou um cara fácil. Eu costumo brincar sobre isso. Minha mulher, por exemplo, é difícil. Então a gente sempre fica nesse embate. Ela não, comida tem que ser aquele prato tal, que tem aquele molhinho desse... Pra mim, eu vou muito bem com a comida. Não é aquilo que faz a diferença. Eu gosto, evidentemente, de escolher pratos e tal, mas se o lugar não me agrada, eu não volto. Se o lugar de atendimento não me agrada, eu não volto. Então, eu entendo bem o que significa isso, porque eu sinto na pele esse negócio da experiência. E aí eu tento, evidentemente, colocar coisas na prática do meu dia a dia. Vou dar um exemplo, uma coisa que eu falo direto para todo mundo que trabalha comigo, para você enxergar como essas coisas podem ser concretizadas. Por exemplo, como eu faço... Claro que pode ser aplicado em várias coisas, mas vou dar uma que é muito evidente. Como eu faço contencioso, você imagina que alguém que contrata um escritório como Pinheiro Neto, especialmente que o Peroba seja o sócio responsável, ele espera que no momento da sustentação oral, Peroba esteja na tribuna. É muito comum em vários escritórios, situações, etc. e tal, que vá alguém do time fazer sustentação oral. Você tem vários meios de defesa no contencioso. A defesa oral é uma delas, mas você tem uma série de procedimentos. Não necessariamente precisa estar o Peroba na sustentação oral. Sim. Bruno, eu faço questão de estar na tribuna nos casos onde eu estou envolvido, porque é um momento muito especial do caso. E o cliente tem que saber que você está lá. Se ele quiser assistir, ele tem que assistir.
Então, eu provavelmente convido todo mundo que trabalha comigo a assistir minhas sustentações orais. E se o cliente não está lá, quando acaba, eu saio da tribuna e a primeira coisa que eu faço é uma ligação para o cliente ou um e-mail, se o cliente não estiver disponível, se preferir receber um WhatsApp, para ele entender qual foi o resultado. E eu ganho algumas vezes e perco outras vezes. Claro. E quando eu perco, eu preciso também mostrar já naquele momento quais são os caminhos. Sim. Isso, assim, é decisivo na sua contratação. Porque o nível de credibilidade que você emprega numa conversa como essa é muito diferente do que alguém que demora 3 dias para comunicar o julgamento, ou foi alguém no time bem mais júnior, ou qualquer outra circunstância, outra variável que a gente possa imaginar. Sim. Então, assim, é um detalhe. Mas não é, cara. Mas não é, entendeu? Porque ele é tudo. Não é. E eu acho que aí vem uma conversa interessante, porque... Mas só para... Tem gente, e você vai certamente abordar isso, tem gente, por exemplo, que não gosta de fazer essa ligação para o cliente na hora que perde. Tem gente que não gosta. Tem gente que se esconder, quer né? se esconder, demora 2 dias para conseguir conversar. Tem várias situações aí no meio do caminho. Algumas são de personalidade que faça com que as pessoas não se comuniquem bem nesses momentos que são decisivos. Isso é tão fundamental, né? Nos casos ou nos projetos. Sim, é tão fundamental. E as coisas às vezes dão certo, às vezes dão errado. Mas se você não estiver lá para justificar que se a coisa não saiu bem, foi você que foi a pessoa contratada, a coisa é ainda pior. Mas você sabe o que eu estava ouvindo? Eu prefiro que perca comigo na tribuna. Sim. Porque eu vou dar as dei tudo de mim. Dei tudo de mim, eu vou conseguir indicar próximos passos, eu entendi como a coisa aconteceu, às vezes eu consigo reverter por um detalhe do julgamento. Se eu não tô nem lá, qual a chance disso acontecer? Sim, mas é interessante, 2 coisas me chamam a atenção, né? Eu tava ouvindo, pode parecer que não tem nada a ver, mas tem tudo. Eu tava ouvindo um bate-papo lá no canal do Romário com o Ronaldo Fenômeno. Você viu um pouco? E aí ele tava falando sobre a perda, né? Na final da Copa de 98 e tal. E o Ronaldo tava falando, ele falou, cara, óbvio que a gente fica chateado. Mas jogador aprende a conviver com a derrota. Fala assim, cara, isso não queremos. Ainda mais uma final de Copa do Mundo, e com tudo que aconteceu com ele, eles até entram nesse negócio. Mas ele falou, porra, cara, assim, eu acho que essa visão, né, de quem foi jogador, como enxerga as coisas e vê o por trás, não sei o que lá, eu acho super interessante, porque é isso, né? A gente fica às vezes num olhar muito apaixonado. Nada, fala assim, lógico, você tem que se envolver e sentir pelo cliente, mas é isso, tem que também ter pragmatismo. Falar, porra, cara, pode ser que aconteça, em acontecendo. Eu gosto muito desse... Quem que eu tava falando outro dia? Porque eu fui dar um treinamento no Rio, e aí... Eu tô tentando lembrar quem eu tava falando. Aí eu falei, cara, eu levo 2 mudas de roupa. Porque se eu tô tomando café da manhã e alguém derruba um café em mim... Eu faço isso também. Então é meio aviação. Quando eu vou pra julgamento, redundância. Eu sempre levo mais uma camisa. Eu falo, cara, e eu amo esse negócio de você meio que... Não é planejar cenário com pessimismo, mas é planejar cenário. Falar assim, puxa, cara, se acontecer isso, eu vou... E eu sempre planejo na minha cabeça. Então, vou dar treinamento no Rio, tal. Putz, se falhar o microfone, eu consigo fazer no Gogó, porque eram para 20 pessoas, o auditório era assado. Se acabar, der um pau no PowerPoint, eu consigo, tô com treino. Então, eu sempre fico pensando assim, eu adoro em aviação que eles falam que 1 é 0, 2 é 1, né? Então, se você tem só um de uma coisa, você não tem, porque é um single point of failure, né? É um ponto único de falha. Você não pode ter um ponto único de falha. Eu fico obcecado com esse negócio. Porque daí é quase que um mental rehearsal. Porque em acontecendo aquilo, você já sabe... como operar. Então, por exemplo, é por isso que alguém estava me falando, eu dou todos os treinamentos, na nossa vertical de consultoria a gente está expandindo, é onde eu vejo mais lugar. Em princípio, eu brinco que eu sempre reservo o direito de mudar de opinião, em treinamento eu não me vejo não fazendo. Porque eu acho que eu não quero ser uma consultoria gigantesca, eu quero ter outros diferentes ofertas dentro da consultoria, quero crescer, acho que faz parte, mas eu quero, assim, eu tava até conversando com um amigo meu, que a empresa dele cresceu pra caramba e ele meio que virou refém ali da situação. Eu falei, puta, cara, eu adoro um pouco da minha liberdade, assim, desse balanço, né? E eu acho que tem uma coisa de rodar de treinamento, por exemplo, que é o detrator ou a pessoa que não tá querendo estar ali. Ela não quer estar ali e vem te peitando. Cara, eu vivi tanto isso que quando eu entro numa sala, não é que eu tô esperando que alguém vá... Mas tem. Pode ter. E eu, quando vem aquela peitada, eu já vivi tanto, e na minha cabeça eu já ensaiei tanto como lidar com aquilo, que hoje já não é mais surpresa. Eu falo assim, porra, cara, aconteceu, eu já entro em modo... Como é que eu vou... Resolução de problema. Como é que eu vou conter isso aqui? Como é que eu vou não bater de frente com a pessoa? Porque senão acaba... Eu tomei uma vez com 5 minutos de treinamento.
5 minutos, assim. Então, eu acho que isso tudo que você está trazendo, né, puxa, eu acho que tem um outro ponto aqui que é, muito escritório está usando o discurso do envolvimento do sócio como diferencial competitivo. Né, virou o negócio. Você vai ter meu número de celular, pode me ligar a hora que você quiser. Aqui, diferente de outros escritórios, o sócio é sócia, né, se envolve em todas as demandas, eu que vou cuidar do teu caso. Não. O que me incomoda nesse discurso é o seguinte. Que ele é irreal, porque você não vai conseguir se envolver em tudo. 2, que você acaba diminuindo o teu time. Sem dúvida. E 3, que você não posiciona o seu envolvimento no lugar certo. É diferente, falar, cara, a gente tem um time que vai cuidar do caso. Aqui, quando a gente traz caso aqui para dentro, obviamente, eu acompanho as coisas, mas fulano vai ser a líder do projeto, você que normalmente vai dar, você também pode me entrar em contato, puxa, chegando nessas fases aqui, eu que faço... Assim, claro. É posicionar esse negócio, não dessa forma 24/7, que ela é irreal, você não vai conseguir cumprir. Porque você vai criar uma expectativa e depois você vai... E você vai descumprir. E outra, você está dizendo o seguinte, se eu não estiver presente, acabou todo o diferencial competitivo. Porque o cliente vai ficar com gosto amargo na boca, ao invés de você subir o teu time e falar assim, cara, a gente tem um time para tocar esse negócio, o cliente não fica perdido, obviamente, ele tem todo um grupo ali que vai estar, mas eu vou acompanhar, vou estar a par. Então, eu acho que nessa sede de buscar a diferenciação, a gente ainda está olhando para a gente. Total. Você concorda? Total. O escritório, a gente sempre discutiu isso também lá. E óbvio que tem uma discussão sobre a necessidade do envolvimento do sócio por vezes é importante. Na vida do escritório, no dia a dia e na maioria dos projetos, mas o escritório sempre vendeu o time. Isso é muito legal. Tem uma frase do... Não tem? Tem. Eu me lembro que uma vez vocês me mostraram que a soma... do fundador, Ele fala soma... Tem uma... É maior do que a soma das partes, assim, né? O valor do todo é alguma coisa soma do que todos nós individualmente. É isso. O escritório sempre teve isso como filosofia, era uma filosofia que vinha do fundador, porque de fato ele sempre acreditou que a força do escritório como conjunto era muito maior do que indivíduos que pudessem ter destaque, inclusive ele mesmo. Uhum. E por isso que ele fez questão de preservar a instituição. E eu acho que é um pouco isso, entendeu? E o cliente tem que ter clareza em relação a esse tema. Quanto mais claro, melhor. E é claro e é evidente que para que isso dê certo, você precisa ter bons times. Óbvio. Pessoas que tenham competência, que sabem resolver o problema. Claro. Você colocar no front do seu time e ele não resolver nada... Mas aí volta o treinamento. Você tem um problema. Por isso que o escritório é treinamento puro e acreditar no time. Sim. Porque você está treinando as pessoas para fazerem esse papel. Sim. E por isso que você tem coragem de vender isso como uma coisa boa. Sim. Talvez os lugares que não têm um treinamento tão bem desenvolvido possam ficar nesse dilema. Uhum. Entendeu? Você fala, se eu não vender exclusivamente o sócio, você me deu o time, será que eu tenho time para entregar? Perfeito. Então a gente se dedica muito a essa questão do treinamento para conseguir vender isso com tranquilidade. Eu estou vendendo meu time, mas eu sei o que o time entrega. Mas é uma mentalidade... Eu trabalhei em escritório americano também, mas com o BD, né? Então eu era o gerente para a América Latina de um escritório internacional. E até curioso você falando, porque uma das estratégias dele foi muito se posicionar onde os recursos estavam indo. Então, se você olhar, é público, né? Se você olhar no site deles, você vai ver que eles têm 16 escritórios no mundo. E é meio que por onde o dinheiro passa, assim, no final das contas, né? Você vai ter alguém para pagar o horário. Você vai vendo ali e para onde vão as dores e tal. E eles sempre tiveram muito essa visão de onde estão as nossas diferenciais competitivos com base nas dores específicas dos clientes, né? Então, e de novo, é público, está no site. Se você entrar lá, você vai ver que eles falam muito sobre conflict footprint. Então, eles foram um escritório que desde cedo decidiram, e não estou falando que é certo ou errado, para eles deu muito certo. Eu acho que é interessante o raciocínio. Eles falam, cara, a gente quer poder ser adverse contra grandes conglomerados. E isso vai ser um diferencial porque eles conflitam um monte de gente. Quem tem repeat business vai ficar muitas vezes conflitado. Então, a gente quer ter um conflict footprint, uma pegada de conflito muito baixa. Então, a gente vai ter que, para fazer isso, recusar bastante trabalho. E na análise do trabalho, isso eu achei super interessante. Que conflito eu estou botando para dentro? Isso eu achei tão interessante, assim, quando eu vi essa discussão, eu falei, cara, faz todo sentido o que eles estão pensando, assim, e não necessariamente é óbvio, né? Claro. A outra foi ofertas integradas, que tem um pouco a ver com o que você está falando, né? Então, quando eu junto, né, áreas, ofertas, que todo mundo está falando sobre colaboração, mas poucos estão fazendo, acham que estão fazendo, né? Às vezes, eu acho que essa questão de integrated offerings que eles criaram.
E aí o escritório gira em torno dessas integrated offerings, que também achei super interessante. Então não tem área de prática. Então são tudo offerings, assim, entendeu? Então tem uma lá que é monetização de demandas. Então você tem um direito, como é que eu monetizo esse direito? Então eles pegam um task force para olhar aquilo, pessoas de várias práticas. Várias práticas e várias jurisdições. Entendi. Porque como o dinheiro passa, de repente você ganhou aqui, mas você vai conseguir monetizar ele em outro lugar. Porque ali é mais fácil, porque a jurisdição é mais favorável, não sei o que lá. Então acaba sendo uma estratégia global e isso vira alavanca de diferenciação, porque nem todo mundo consegue fazer esse tipo de análise dessa forma. E a outra que tem a ver com tudo isso, eles chamam de arbitragem geográfica. Se eu manjo numa discussão de monetização de direitos e demandas, se eu consigo te trazer um negócio que a gente vai usar Chipre, não é todo mundo que consegue usar Chipre dentro da estratégia ou vira um diferencial. Vira um diferencial. Então, e como você está lidando com e óbvio, estou falando de casos grandes, né? Então, acaba, não justifica você contratar essa máquina toda. Mas eu estava dizendo isso, eu estou dando toda essa volta, porque desde como os caras se estruturam e também desde como os caras treinam. Essa cultura do treinamento é o tempo inteiro. E eu vi isso, eu já treinei uma das Big Four, eu vi isso nas Big Four também. As Big Four assumem, cara, que... Eu tô generalizando, né? Mas pelo que eu convivi, eu preciso te dar um banho de loja constante. Tem universidade corporativa Eles são dentro os melhores, eu acho, sabia? Eles são os melhores treinadores do mercado. O que sai de profissional bom das Big Four é surreal. E ocupa o mercado de maneira geral, assim. Sim. Você fala com qualquer um... E eles ocupam depois posições de gerência, diretoria, mesmo fora. Sim. Você vê o nível das pessoas. Eles têm um treinamento muito... E a gente tem um pouco essa obsessão no mercado jurídico. Talvez no mercado jurídico o escritório seja o escritório que mais se dedique a isso. Sempre foi. Com essa história de contratar poucos laterais, o nosso negócio é treinamento, a nossa vida. Se eu não treinar, eu não tenho futuro. É interessante você trazer isso, porque eu estava lendo uma notícia que saiu no final de janeiro da KPMG, sendo a primeira Big Four a abrir um escritório nos Estados Unidos, em Arizona, né? KPMG Law. E eu achei muito interessante, porque se você olha a notícia, saiu no Wall Street Journal, né? Se você olha a notícia, eles falam sobre the fastest growing, né? A linha que está crescendo mais rápido dentro da KPMG é Tax and Legal Services. E eu sempre falei para todo mundo, eu falei assim, cara, você achar que a gente não está concorrendo com eles de certa forma, é óbvio. Eu sempre brinquei, eu falei, cara, e eles fazem alguma coisa certa. Se você olha o faturamento global das Big Four, é um negócio assim, e compara com o mercado jurídico, né? O maior faturamento é o Kirkland, é quase 10 vezes menor que a maior das Big Four, assim, e é o maior no mundo, né? Então, você tem alguém que treina pra caramba, que olha o negócio de uma forma completamente distinta, né? E entrando cada vez. Eu acho que a gente vai ter que se acostumar com essa concorrência expandida também. Então, às vezes, eu acho que a gente ficou nesse negócio do regulatório, de os gringos não podem atuar aqui, mas por outro lado a concorrência está vindo de outros lugares, cara, de alternative legal service providers, de legal tax, law tax e as próprias empresas também desenvolvendo coisa. Sem dúvida. Né? Tecnologias e... Acho muito difícil falar sobre direito tributário hoje sem falar de tecnologia, né? Assim, mesmo fora das empresas de tech. Claro. Né? Me corrija se eu estiver errado. Sem dúvida nenhuma. Você vai acabar falando... Tem várias empresas com soluções tecnológicas tributárias hoje em dia. Total. Que presta consultoria. Inacreditável, né, cara? Inacreditável. Que são fortes, hein? A gente tem essa clareza lá no escritório há muitos anos, desde que eu virei sócio. A gente sempre discutiu o destino da profissão, levando em consideração essas variáveis todas. Assim, e não é por outra razão que a gente se concentra tanto no treinamento, que a gente manda tanta gente para fora todo ano, porque a gente fala, se a gente ficar imaginando que o sucesso do escritório daqui 20, 30, 50, 80 anos, que é mais ou menos o tempo que ele tem, vai decorrer de aspectos regulatórios ou de eu, de alguma maneira, neutralizar a concorrência estamos perdidos. Vamos nos preparar para um mundo que venha a concorrência. Sim. Porque isso pode acontecer. E se ela acontecer, não é possível que a minha resposta vai ser, mas eu acreditava que era grande. Não é possível. Então eu tenho tempo para me preparar. Então vamos nos preparar? Sim. Então a gente sempre imaginou, por isso que a gente gosta tanto de ter esse relacionamento com os escritórios, especialmente, acho que Nova York. Claro, os grandes centros. Londres, grandes centros. E hoje em dia, talvez os da Califórnia também ganharam uma dimensão um pouco maior. Para falar, escuta, é com eles que eu tenho que
que eu tenho que concorrer. Até porque também o mercado... É um benchmark, entendeu? Esses caras são os caras que estão na mais ponta. maduro, né? Mercado mais maduro, eles têm operações mais sofisticadas. Pô, se eu estiver conseguindo fazer trabalhos parecidos com o que esses caras estão fazendo, até porque meus advogados estão sendo treinados. Sim. O escritório nunca teve uma relação específica com um escritório fora. Claro, a gente sempre teve, sempre colocou de maneira bem neutra, é uma decisão nossa. Claro. Tal. Com isso, a gente tem muitas experiências de vários lugares. Para se eu tiver mais ou menos nesse nível de competição, se a competição chegar, eu vou brigar, eu vou pra competição. Sim, total. Se eu ficar Não, e às vezes vem de outros lugares. Vem de outros lugares. Né, você tá mirando aqui e vem de cá, né? É muito louco. Isso assim, tem que estar nessa equação. Você acreditar que essas barreiras vão te proteger para sempre. A gente tá vendo quantos modelos estão caindo de várias indústrias, vários segmentos. Cara, e eu acho muito louco... Quando você tá mirando no negócio, o negócio vem, os americanos chamam out of left field, sabe? O negócio vem de onde você não tava olhando, né? Posso falar uma coisa que é legal? E outro dia eu tava conversando com os meus filhos sobre isso, mas eu converso no escritório todo dia. E é só um jeito de colocar as coisas, Sim. Não entenda mal, mas as pessoas costumam dizer, putz, Peroba, é tão legal quando alguém ama a profissão como você, esse amor que você tem pelo direito tributário. Outro dia eu tava com meu filho, por isso que, com meu filho e com a minha filha, por isso que eu tô trazendo esse assunto aqui. A minha resposta é, eu não sei do que você está falando. Eu gosto de resolver problema. E eu resolvo problema de qualquer maneira. Sensacional. Por acaso eu estou no direito tributário, e de fato eu gosto, evidentemente. Você tem um carinho por uma carreira que você desenvolveu de tantos anos dedicada a esse assunto. Mas se eu tivesse na área de família, se eu tivesse na área de antitrust... princípio. Eu faria exatamente a mesma coisa. Essa é a minha percepção. E se a profissão mudar muito, eu também vou fazer. Porque eu acho que é um amor por outra coisa, entendeu? Sim. É por... se envolver no mundo dos negócios, encontrar soluções, ter a criatividade, antecipar situações, pensar em cenários, ter essa visão analítica que você estava falando. O que eu gosto é de quebrar a cabeça com essas coisas. E é claro que eu posso aplicar isso ao direito tributário, porque é a matéria que eu me especializei. Mas faz muito sentido. Mas eu poderia me especializar em qualquer outra, entendeu? Faz muito Estudar sentido. uma matéria de direito é uma coisa que eu faria, eu gosto de outras, eu já gosto de outras. A matéria tributária ela já é meio interdisciplinar. Você trata de direito administrativo, direito público na veia, você tem muito de contencioso, então processo civil, eu tenho que lidar bastante. Direito criminal, tem várias questões relacionadas a crimes contra a ordem tributária de vários tipos, e eu me envolvo também. Então, hoje em dia eu trato muito de tributação do crédito do carbono, estou muito próximo da área ambiental. Sim. Tem questões que envolvem família e patrimônio. Assim, isso é um leque. Mas o que eu gosto mesmo é de cliente, é de negócio, é de resolver problema. Então, assim, eu falo muito para os mais novos, porque existe uma sensação, especialmente na faculdade, eu preciso encontrar uma dessas especialidades que estão à minha disposição, porque se eu não tiver esse amor pela especialidade, eu não desenvolvo carreira. E carreira não é isso. Carreira é outra coisa, é olhar de outro jeito para a profissão. Então, talvez o que eu gosto é de ser advogado, talvez sim, das condições que a profissão se apresenta hoje em dia. Acho que eu gosto. Mas precisa ter um certo cuidado nesse olhar do que significa o amor pela matéria. A gente falou aqui sobre, eu acho que é o Scott Galloway que fala sobre isso, do follow your passion, é o pior conselho que pode dar. Até porque, assim... Você fecha portas. Você fecha portas, eu acho que você vem também numa frustração curto-prazista de, puxa, eu não tô amando fazer lidar com auto de infração e tal. Cara, assim, e outra, eu acho que essa flexibilidade, eu sou prova viva disso, assim, você me falar que eu planejei estar aqui, não planejei estar aqui, mas eu comecei por tentativa e erro, meio que caçando e ver aquilo que, mais casava com as minhas fortalezas. Quando eu comecei a ouvir, eu lembro lá na Ambev, né? Quando eu fiz a mudança do direito para vendas, que os caras me chamaram para trabalhar em vendas. Eu lembro muito que foi uma decisão super pragmática. Eu falei, cara, se der tudo errado, tive um ano de uma experiência incrível olhando o motor, o pulmão de uma empresa. No mínimo, saber como funciona isso. Cara, vai ser incrível e tal. E eu lembro quando lá um dos gestores olhou para mim, cara, você é um cara que a gente gosta de ter do lado para tomar decisão. Eu falei, putz, isso aqui é legal. Porque, lógico, né? Tem um aspecto da venda que é mais árido, né? Da venda em si e tal. Mas tem esse aspecto mais estratégico de ajudar, de olhar para onde where the puck is going, né? Olhar o negócio, conseguir... para mim, eu acho que isso me dá tesão, e eu fui descobrindo isso ao longo do tempo, começar a pegar isso aqui, e falar, cara, acho que isso aqui funciona aqui. E aí, a hora que você começa a ver o negócio se tangibilizar, então, acho que para mim, hoje... na linha de princípios, o que eu mais gosto é traduzir esse conceito aqui, que às vezes está mega fragmentado, empacotar ele em algo mais execuível, porque
eu tenho um drive muito de execução. Eu acho que no final do dia é onde a galera se perde. Eu acho que em treinamento acontece isso muito, né? Aí é aquele motivação e estratégia de curto prazo. Então o cara sai mega motivado de um treinamento, mas não faz nada. Então toda essa engenharia de hábito, toda essa engenharia de, puxa, quais indicadores que eu deveria ter sem sobrecarregar a máquina? Porque o escritório de advocacia não está tão acostumado. Então tudo isso acaba me fascinando. Mas daí, cara, eu acabo falando sobre tudo. Eu acabo, óbvio, não sou um cara de planejamento estratégico, mas me envolvo. Gestão, a gente acaba falando. Às vezes tem até terapia também, né? Dependendo do cliente, a gente fazer. Né? E tem essa troca. Então, acho que isso é super importante. E até um tema que você está muito inserido, que eu acho que seria legal ouvir a tua opinião aqui também, que é a reforma tributária, né? Como é que você enxerga, agora falando de tendências e próximos anos aí, você que está super inserido. Aliás, eu vi teu LinkedIn, né? Me preparando aqui. E achei super legal que você é super ativo também, né? Isso, putz, eu sempre fico falando, eu sou agnóstico em relação à plataforma. Hoje, no B2B, ela é, na minha visão, a principal plataforma para a gente estar e tem que usar ela com inteligência, né? Mas, enfim, queria ouvir um pouco... Vamos começar pela história do LinkedIn, Sim. porque ela vai propiciar várias discussões. Eu, provavelmente, quando comecei a usar o LinkedIn no escritório, foi bem no começo, porque eu já estava indo para a Califórnia nessa época. Faz todo sentido. E isso já estava rolando lá de maneira muito difundida, a ponto de você chegar numa reunião, se você fosse entregar um cartão, você era um ET. Perfeito. Porque todo mundo se conectava no LinkedIn, ponto final, e eu comecei a acompanhar desde o começo. Assim, eu entrei. Legal. E aqui no Brasil ainda não era muito comum. Sim. Nem tá no LinkedIn, poucas pessoas foram entrando, e muito menos postar tanto. Sim. E eu fui alguém que desde o início movimentei muito. Sim. Então, isso... Eu sei que eu causo um certo impacto. Hoje em dia não mais, hoje está bem mais comum. Mas lá no escritório, acho que muita gente nem gostava no início do que eu fazia, entendeu? Fala, quem é esse peroba que acha que vai ficar agora postando as coisas que ele acha, etc e tal. Mas foi uma grande plataforma para mim. Pra você ter uma ideia, eu nem uso outras redes sociais, hein? Eu nem tenho outras. Eu só tenho LinkedIn. Só tenho LinkedIn. Eu só uso o LinkedIn. Eu não sou um cara que gosto muito de redes sociais, muito embora devesse me envolver um pouco mais. Meus clientes tiram sarro de mim, porque eu não estou envolvido em plataformas que eu conheço muito bem o funcionamento, do ponto de vista tecnológico. Mas eu não gosto. Então, eu gosto do LinkedIn. Mas eu gosto por uma razão muito simples, porque eu acho que dá ali um espaço e dá voz para uma série de coisas que eu falo, que pode atingir muita gente. É muito comum eu dar uma palestra hoje em dia numa universidade em outro estado brasileiro e as pessoas vêm me procurar para conversar comigo, porque me acompanham, me seguem, muito legal. etc e tal. Então, aquilo para mim é uma coisa muito organizada. Se você for perceber, você vai ver que eu falo sobre 2 assuntos. Só 2. E eu costumo dizer isso para todo mundo. E assim, é proposital. Normalmente eu falo sobre outros assuntos no dia a dia. Mas no LinkedIn, eu só posto coisa ou sobre tributação de tecnologia ou sobre reforma tributária. Sensacional. De maneira proposital e há muito tempo. Os 2 temas vêm há muito tempo. E por ter uma razão específica, porque eu acho que são temas que conectam, as pessoas têm interesse, não é todo mundo que escreve. Então, de alguma maneira, é um diferencial. E eu estou muito envolvido nas 2 coisas. Sensacional. Então, eu consigo fazer. Então, isso tudo para dizer que tudo precisa ter um certo cuidado, uma organização. Uma consciência, né? Consciência. Parece que eu estou brincando ali, mas tem uma pauta. Não. Eu tenho uma linha muito clara. Eu tenho um olhar mais crítico. Eu percebi em 2 segundos. E hoje em dia tem muita gente que me acompanha. É muito legal. Me divirto com aquilo. É gostoso. Não, e é uma exposição. Sem dúvida. É uma alavanca, cara. Tem vários dos clientes que me procuram a partir dos posts que eu faço lá. Inacreditável, né? Eu poderia postar individualmente um por um, às vezes eu posto ali e a pessoa já me liga. Puta, pera, vi que você postou, tá? Talvez você fosse me mandar depois, mas já vou A galera torce o nariz. Eu falo, gente, é uma alavanca a ser utilizada. Assim, pelo amor de Deus, tá lá pra você. O que eu falo pra todo mundo é use suas redes sociais e entenda bem o que você tá querendo com aquilo. Então a minha tem uma função profissional clara. Tem linha de raciocínio, tem pauta, tem temas e eu vou ali contando uma historinha sobre essas 2 coisas. Então, você quer entender de tributação de tecnologia e tudo que está rolando no mercado, você pode me acompanhar que toda semana você vai ter 2, 3 posts sobre aquilo. Você quer entender de reforma tributária? Eu vou contar essa historinha desde o início. Isso tudo para dizer que são os 2 temas que efetivamente eu me dedico. Tributação de tecnologia, você já ouviu, você me perguntou, ou contei, faz, sei lá, 12, 13 anos que eu estou muito envolvido com isso e praticamente só faço isso da vida hoje em dia. Em reforma tributária é meio parecido, porque eu trabalhei muito no segundo mandato do Lula, em 2008, trabalhei muito para um deputado que era o relator, agora é prefeito de Goiânia, chama Sandro Mabel. Sandro Mabel, um empresário, era deputado federal, e ele foi o relator do projeto de reforma tributária que foi enviado à Câmara dos Deputados. Coincidentemente, o secretário de reforma na época era o secretário Bernard Api, que hoje em dia é o secretário que propôs esse projeto.
aquele projeto que eu trabalhei, que chamava PEC 132, quem elaborou o projeto foi o próprio Bernard Api, para mostrar quanto tempo ele está envolvido com essa questão. Sim. Ele era o secretário de Política Econômica na época, acho que no segundo mandato ele ficou com o cargo de secretário de Reforma e propôs. Eu fiquei 1 ano e meio indo para Brasília, eu no escritório, Sim. Ele me chamou para ajudar, eu fui para Brasília, ficava de segunda a sexta-feira, conversei com o gestor do escritório à época, ele entendeu que era um bom caminho, eu trabalhava de lá, cuidava do meu grupo e ao mesmo tempo apoiava o deputado na organização da reforma. Eu era alguém da iniciativa privada que ajudava a discutir os temas. Que legal. Então eu fiquei muito envolvido com isso e super conhecido por estar envolvido na época. O professor de Direito que mais questionava o projeto que eu estava envolvido, ele conta isso várias vezes, é o professor Eurico de Santi, que é o autor desse projeto atual. E aí, em algum momento, o deputado falou, escuta, esse professor da GV fica escrevendo aqui uma série de textos, ele está provocando aqui uma sensação ruim no Congresso. Não podemos sentar com ele para explicar um pouco melhor as coisas que estão acontecendo? E foi o que aconteceu. A gente conheceu, eu conhecia de nome o professor Eurico, já famoso, já era um professor importante na GV, e a gente acabou se encontrando, a gente se conheceu e depois a gente ficou muito amigo. Então, eu tenho com o professor Eurico de Santi uma conversa frequente, muito consistente. Legal. Então, quando ele montou... Hoje em dia eu coordeno. Ele tem uma plataforma de pesquisa na GV que chama NEF, Núcleo de Estudos Fiscais, que já tem bastante tempo. E ele tem vários grupos. Eu coordeno o grupo de economia digital dele, que tem reuniões toda semana para discutir tributação de economia digital. E saiu de um dissenso. Né, em tese, exatamente, mas ele, a partir do momento que ele entendeu que reforma era uma coisa importante, ele começou a se dedicar a isso. Eu me lembro como se fosse hoje, um dia ele me chamou para andar no Pinheiros, e aí eu e ele na pista de atletismo, e aí ele me fala, Peroba, aquele assunto de reforma, que você participou há tanto tempo, tal, o que você acha, o que você não acha, etc. E tal, porque eu estou com um plano, e eu estou querendo montar aqui um think tank, uma coisa para pensar em reforma, e eu tenho pessoas interessadas, tal. E aí acabou vindo Bernard Api, e ele montou um grupo ali, Vanessa Canado, que foi secretária de reforma do governo Bolsonaro. E ele fez um time bastante robusto. Eram 4 pessoas. O professor Isaías Coelho, que tinha sido do FMI, fez várias reformas tributárias no mundo inteiro. Então, uma turma bem boa. E eles começaram a pensar em reforma tributária sem parar. Eu acompanhei essa turma muito de perto. Como eu tinha esse nível de envolvimento, eu ia direto no CICIF, a gente discutia muito, ele tinha um grupo separado de pesquisa que eu me envolvi. Então, eu acompanhei esse projeto de reforma durante muito tempo. Eu acho que durante bons anos, na iniciativa privada, especialmente do mundo dos escritórios, eu era o único que me posicionava a favor da reforma. Tá. O único. A ponto dos meus colegas não curtirem muito, porque eu era uma voz meio dissonante nessa história. E eu sempre acreditei, e até as pessoas tinham dificuldade de me entender, eu sempre acreditei que sendo o melhor modelo para o Brasil, e a gente melhorando o nosso ambiente de negócio, é melhor para todo mundo que está em iniciativa privada de alguma maneira. Então, eu nunca tive esse raciocínio muito direto. Hoje em dia, eu ganho muito dinheiro com contencioso tributário. Se vier uma reforma que simplifique, isso vai me atingir. Então, como é que o Peroba está apoiando isso? Para mim, eu acho que combina um pouco com aquilo que eu falei. Sim, tudo desde o começo. Como eu sou uma pessoa que atua na iniciativa privada de alguma maneira, gente, eu quero um ambiente melhor. Quanto mais investimento, mais iniciativa, mais coisa, algum negócio eu vou fazer. Não me dá prazer impetrar mandado de segurança hoje em dia para tirar CND. Não me dá nenhum prazer. Pura burocracia. Não acho que o país merece isso. Sim. Eu acho que eu posso colocar meus esforços em coisas muito mais legais. Então, eu realmente apoiei de maneira muito pesada a reforma, porque... Primeiro que a gente está indo para um mecanismo de bases internacionais. O Brasil era o único país que não tinha IVA. Era o único. Então, até as experiências que eu tinha nessas conversas com os meus clientes mais internacionais, eles falavam, gente... Que sistema é esse de vocês? Não dá para entender nada disso aqui. Qualquer projeto que a gente faça que envolva o mundo inteiro, vocês ficam por último. Toda vez. Porque o de vocês é diferente. Então, deixa o Brasil para depois. Complexo. Vamos implementando no resto do mundo. O modelo é mais ou menos o mesmo, etc. e tal. Então, eu sempre apoiei muito o projeto por conta disso. Eu acho que ele sofreu 2 mudanças fundamentais que a gente vai ter que saber como lidar. A primeira delas... A ideia sempre foi de um IVA único nacional que coletasse todos os recursos e depois distribuísse a estados e municípios ali por uma questão federativa. Esse acordo não rolou no Senado, na Câmara e no Senado, mas mais no Senado, entendeu-se por dividir num IVA dual. A gente tem um IVA duplo, a lei é a mesma, mas nós vamos ter 2 agências coletoras. Isso já funciona assim no Canadá. Tá. Uma das professoras que mais ajudou no Senado é uma professora que chama Melina Rocha. Ela é professora brasileira, estudou na Sorbonne, professora no Canadá, e ela foi uma das principais assessoras no Senado. Ela é muito ligada também ao grupo do CICIF, e ela falou, gente, temos uma solução para isso. O Canadá tem IVA dual, vamos encontrar uma solução? Pelo menos saiu alguma coisa. Então, é uma lei com 2 agências. Então, isso é alguma coisa. Eu até falei para o Eurico, nós ficamos anos pensando nisso, mas a gente nunca pensou
em todos os detalhes de ter 2 agências. Precisa harmonizar, ter regras de contencioso, administrativo, judicial. Esse projeto de lei dessa parte está tramitando no Senado ainda. Tá. Isso não está pronto. Tá. Isso vai ter que ser bem feito. E do jeito que está, não está bom. Ele vai ter que ser bem melhorado. Só a reforma não vai ser boa. Então, tem esse ponto que a gente vai ter que lidar. E eu acho que tem muitas disfuncionalidades foram colocadas na reforma ali para atender uma série de interesses no momento final. Então, ela não é, do ponto de vista acadêmico, o que a gente gostaria, inicialmente, no projeto original, que era a PEC 45, que foi feita pelo CICIF. O CICIF entregou a PEC 45, depois o Bernardo Api foi convidado para ser secretário da reforma. Tá. Então, ele trabalhou o projeto que ele ajudou a criar, entendeu? E aí acabou virando o IVA dual e acabou tendo uma série ali de benefícios que eventualmente deixa o negócio um pouco mais complicado. Mas mesmo assim, mesmo com essas 2 questões que a gente vai ter que trabalhar, assim, são anos-luz. A gente vai para um sistema que é muito diferente do que a gente tinha. Eu ouço todos os meus clientes, eu estou falando por mim. Estou dando um depoimento do que eu ouço de todos os meus clientes multinacionais que investem no Brasil. Falar, gente, finalmente vocês vão para um ambiente de um tipo de tributação que a gente entende. Sim. Vocês podem ter probleminhas. Todos os países têm probleminhas. Sim. Então, o que eles me dizem, todos têm. A gente conhece todas as jurisdições. Claro. Uns mais, outros menos. Uns são mas mais simples, simples, a gente tem outros muito, né? Não, mas pelo menos é num modelo que a gente conhece. Porque IVA é aplicado no mundo inteiro. Perfeito. Só o Brasil tinha aquele modelo dessa tributação indireta segregada por estados, municípios e a União Federal fazendo uma tributação sobre os mesmos tipos de atividade. É bom te ouvir assim. Então tem... Para mim, como se eu posso dar algum depoimento de alguém que escuta muito investimento, especialmente estrangeiro, sim, o povo está soltando rojão. Boa. Então, eu estou muito empolgado. A gente vai ter que ter muito cuidado. Com você aqui agora. A gente vai ter que ter muito cuidado na implementação. Claro. Acho que tem coisas que podem ser arrumadas. Acho que o prazo de transição é muito chato, porque ele demora um tempo para a gente aplicar a reforma de maneira integral, mas nos dá a possibilidade de corrigir algumas coisas. 2033, aquela de fato, ela é full implementada, né? Sim. E quem sabe até 2033 a gente resolva alguns dos probleminhas que a gente mesmo criou ali nos debates no Congresso. Mas assim, eu sou um grande entusiasta. Me empolguei aqui com você. E até pra gente... Esse é um assunto que me... eu olhando lá, falei, cara, preciso perguntar. E até pra gente caminhando pro final eu falo aqui. Isso, quem quiser seguir Tributação e Tecnologia, Reforma Tributária, você me seguir no LinkedIn, eu falo toda semana. Ó, e fica a dica, a gente vai colocar aqui o LinkedIn do Peroba na descrição do episódio, conecta com ele, que eu acompanho ali também. Não entendo tudo, mas... mas brincadeiras à parte, assim, pra gente pensar numa mensagem final aqui, pra não também tomar teu tempo. Cara, algum conceito que você carregou ao longo dessa carreira super bacana, você falou alguma coisa, até pensando nessas, não sei se você chama de mentoria, mas nesses bate-papos que você tem internamente. Então, um conceito, um princípio que, né, te carregou até aqui, que você fala, porra, cara, isso sempre me marcou recentemente, alguma coisa aí para quem está nos escutando que você acha bacana dividir? Legal, vou falar sobre 2 coisas, então, que eu acho que podem servir para todos que estão nos ouvindo de alguma maneira. E uma delas tem a ver até com uma discussão que a gente já fez aqui sobre essa visão mais analítica das coisas e dos projetos, que eu acho que pode ser uma boa dica. Acho que a primeira, como profissão, muita seriedade. Assim, e aí acho que tem muito a ver com a minha carreira. Sim. Eu estou no mesmo lugar, vou fazer 33 anos, eu não sou uma pessoa que gosta de ficar mudando de... Bom. Tá muito claro, né? Então, eu acho que tem a ver comigo isso, mas eu digo para todo mundo no escritório, se você quer construir carreira, leve isso com muita seriedade desde o início. Então, eu fico muito chateado desde do momento inicial, quando os estagiários chegam no escritório, que alguém pega um trabalho, não entrega no prazo, alguém pega um trabalho, entrega, sabe, de qualquer jeito. Porque aí dá uma desculpa, porque na faculdade estava complicado, então não pude entregar, etc. Então, essas coisas. Você entrou no mundo profissional, a sua imagem é construída desde o momento zero. Sensacional. E ela vai se acumulando ao longo do tempo. Eu sempre gosto de pensar assim, sabe? É uma percepção, né? Percepção que você vai criando e que depois que você cria, ela é muito positiva quando ela é favorável e aquilo vai te dando muito fruto. É quase que você estava tentando encontrar aquele momento que as coisas, não sei, parece que as portas se abrem. Sim. E ela demora um tempo, mas essa imagem é construída no momento zero. E ela também é construída de maneira negativa se você desde o momento zero não cuida disso. Então a vida profissional é uma vida de seriedade, de levar as coisas muito a sério. Tipo, não é um lugar para brincar, gente. E é um momento difícil, hein? E eu sei disso, porque eu entrei no escritório muito cedo. Você ainda é muito jovem no Brasil, do jeito que as coisas são organizadas aqui. A gente tem que tomar essas decisões com 18, 19 anos. Mas você entrou num ambiente profissional com essas características que a gente está discutindo aqui, você leva a sério.
E você colhe, eu sei que você tem a segunda também, é muito curioso isso, porque a gente desenvolve alguns produtos que não são nosso core business, mas a gente tem alguns para escritórios de advocacia, a gente acaba segmentando bem o tipo de... Tem um perfil de cliente muito específico que a gente traz, mas o meu parceiro está nesses projetos, ele falou um negócio muito legal, assim, foi um feedback que ele deu, ele falou, cara, 100% das pessoas com quem eu conversei falaram, puxa, eu estou conversando porque o Strunz trouxe. Então é muito legal, né, cara? Confiança assim, é tudo. Você... Essa é uma profissão de confiança. Quando você passa os casos para os seus advogados, no grupo, aqueles que entregam no prazo, com alguma antecipação, etc e tal, necessariamente vão recebendo muito mais coisa. É quase que uma coisa natural. Quando você gera confiança. Porque eu tô lá o dia internamente, inteiro. né? Em qualquer ação que você faça. Eu tô tomado de trabalho o dia inteiro, cheio de reunião, etc e tal. Eu preciso... E eu quero cumprir meus prazos com clientes que eu atendo da maneira como a gente discutiu no podcast. Sim, eu tenho uma preocupação com excelência no trabalho, etc e tal. Para eu conseguir fazer essas entregas, eu preciso confiar. E você não confia em pessoas que não levam a sério. Então, a partir da pessoa... um deslize. O segundo deslize, o terceiro não vai receber mais. É tão simples quanto isso. Faz todo sentido. Eu adoro conversas que incentivam e empolgam, mas eu gosto de tratar dos temas sérios. Claro, e é assim pragmatismo, né? Todo dia com todo mundo que trabalha comigo, eles sabem muito bem. Então, é muito legal falar sobre coisas que me empolgam, mas é muito legal deixar claro como a profissão funciona. Porque se você não leva a sério, você não cria confiança, você não recebe de novo. Mas você sabe que se você lida com aviação, se você lida com medicina, tem coisas que são inegociáveis. Você tem que fazer o checklist de levantamento de voo para levantar voo toda vez. Você tem que lavar a mão antes da cirurgia toda vez. Você não vai ficar, eu não estou inspirado para lavar a mão. Não, você tem que lavar a mão, você tem que contar os instrumentos lá. Então, assim, para mim é muito nesse lugar que, óbvio, quando você está lidando com vida, no sentido, né, medicina está fazendo a cirurgia, às vezes fica mais óbvio, mas eu falo, cara, você também está lidando com vida, né? Assim, tem certas checagens, certos cuidados que não tem mundo mais moderno ou mais retrógrado. Né? Você tem que fazer de qualquer jeito, porque é isso que gera confiança e faz com que o trabalho volte. Faz todo sentido. Isso funciona para o cliente e funciona internamente. Então, levar a sério as coisas que te pedem e entregar e dar retorno, etc. E tal, é decisivo para o começo de carreira e é uma coisa que eu falo todo dia no escritório. Parece óbvio, mas não é tão óbvio. Vou te dar uma frase, se você gostar para usar, que eu uso sempre. Regularidade antes de criatividade. É isso, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Para mim é muito mais trabalho e consistência. E a segunda? E a segunda, que essa, acho que aí uma dica mais importante, acho que e aí pode também se aplicar a gente com mais senioridade, que é essa questão da visão analítica das coisas. Isso transmite uma sensação de segurança fundamental. Eu vou dar poucos exemplos aqui, mas se você, por exemplo, está fazendo um determinado caso e você vai ter uma certa decisão e você comunica o cliente, mas você não pensa nos 4, 5 passos que vão acontecer depois, e ele te liga e você fala, escuta, me dá 2 dias que eu vou pensar na solução, você perdeu o cliente. O cliente imagina que você está tão envolvido nisso há muito tempo, você tem tanta experiência que você tem resposta. Você precisa analisar a situação com antecedência. Então é muito comum quando as pessoas vêm preparar e-mails para mim, comunicações aos clientes, ela fala, nos próximos dias vai sair tal decisão assim. Primeiro pergunta, eu faço, e depois? E aí, né? O próximo passo? O que eu faço com Porque isso? ele vai perguntar. Assim que você mandar a decisão para ele, a próxima pergunta é, e agora? Qual o próximo passo? Então, em todas as comunicações que eu faço, normalmente eu estendo um pouco a quantidade de passos que eu vou para frente, porque eu sei que e aquilo gera uma segurança. Reduz a ansiedade também, muito né? grande. Então, sabe, olhar para as questões, seja lá quais forem, de maneira um pouco mais analítica, a ponto de você examinar cenários e próximos passos. Sim. Claro, quando você vai treinando o seu olhar, é um pouco do que a gente estava falando antes. Eu olho para qualquer coisa e eu penso em próximos passos. Então, claro. Começa a ser Aquilo instintivo. Veio da repetição, Mas né? é treino. Sim. Então, o que eu tento fazer com o meu time o tempo inteiro é... Os caras não me aguentam mais. Qual o próximo passo? Qual o próximo passo? Eu só falo isso o tempo inteiro. E vai treinando. E quando as pessoas estão preparadas, você consegue transmitir uma sensação de conhecimento e segurança do que você está fazendo. Você não precisa pensar. Você já pensou. Que eu acho que é importante. E como é treino, é só questão de exercitar. Todo mundo que exercitar mais vai estar mais preparado para isso. Então, sensacional. É um jeito legal que eu gosto sempre de trabalhar os casos. Adorei. Assim. Cara, obrigado mesmo de coração. Falei para você no começo aqui. Fiquei muito feliz. Passa muito rápido. Podíamos ficar aqui horas e horas e horas. Eu tenho absoluta certeza que para quem está ouvindo, muito insight bacana. Eu falei para você, puxa...
né? Você que é uma pessoa que tem uma carreira super bem sucedida, ouvir da fonte, né? Eu acho que é muito importante para as pessoas ouvirem da fonte aqueles diferentes modelos, diferentes visões, mas também o que eu gostei que você trouxe muito é esse pragmatismo também. Falar assim, peraí, tudo bem isso aqui, mas lembra disso aqui, que isso aqui é essencial, né? E eu acho que muitas vezes a gente acaba vendo só a manchete e pegando semi-conceitos e trazendo, a gente esquece de first principles, né? A gente tem uns princípios básicos que eles são super importantes para a gente fazer. Então, só tenho que te agradecer. Obrigado. Não, eu te agradeço. Você sabe muito bem da conexão e da empatia que a gente teve inicialmente, assim, desde a primeira vez que você esteve no escritório, Sim. A gente conversou um pouco e logo em seguida pôde sentar um pouco mais para falar. E eu estava super empolgado com o podcast quando você me convidou. Boa. Já estava assistindo, estava acompanhando, estava me divertindo. Eu acho que é muito, muito interessante para todos que estão nessa carreira. Então, quando você me convidou, eu fiquei muito feliz, estou muito feliz de estar aqui. Foi muito gostosa a conversa. Obrigadão. Obrigado. Você ouviu Vendendo Valor, podcast da Strunz com apoio da ESPM.